Sejam bem-vindos a mais um Transforma Aí. E hoje eu estou com um casal sensacional, casal de bênção, tá? Primeiramente, sempre agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho lá para você poder estar sempre por dentro de tudo que acontece aqui. E vou deixar primeiramente com eles para poder se apresentar e falar um pouco sobre tudo que nós esperamos dessa tarde de gravação aqui do podcast Transforma Aí. Muito boa tarde para vocês, boa tarde, Renan. Nós estamos aqui muito felizes por estar participando desse projeto, participando desse momento. E de fato e de verdade é uma conexão que veio do céu, né? Verdade. Porque a gente se encontrou lá na nossa igreja, no encontro de empreendedores, a gente trouxe para cá e queremos transmitir isso para outras pessoas de uma forma muito leve, muito natural, né, amor? O que a gente tem passado, o que a gente tem vivido, compartilhado, o que o Senhor tem feito. E de uma forma ou de outra, dar e receber dessa completude, porque assim nós crescemos juntos. É uma alegria estar aqui. Eu que fico muito feliz aqui em receber vocês. Eu quero que o Ernesto fale também, porque ele não é muito de falar, mas hoje ele vai falar. Hoje ele vai falar. Obrigado, Renan, aí, pela oportunidade de estar aqui no Transforma Aí, né? Tenho te acompanhado nesse tempo, tenho visto o que Deus tem feito na sua vida. Queremos hoje, né, aqui com a minha esposa, com a Jussara, falar do que Deus está fazendo na nossa vida também, para que outras vidas sejam transformadas. Como ela falou aqui, né, nós tivemos uma conexão lá na igreja, né? Naquele dia que foi muito boa, foi um bate-papo muito bom, a gente conseguiu conversar. E hoje a gente está aqui, que seja não só o primeiro, mas o primeiro de muitos. Amém. Já galgou outro. Eu tenho que sempre cavar aquela porta. Não, poder voltar. Com certeza. Não, um copo de água sempre, ó, com a metade. Pô, vou botar no dia. Não, com certeza. E assim, eu que agradeço, né, por vocês estarem aqui, porque para mim é uma honra. O nosso amigo, né, em comum, Júnior, ele já vem falando de vocês assim, muito. E ele sempre fala, cara, vocês têm que conhecer, você tem que conhecer, você tem que conhecer eles, porque a história de vida deles é muito boa. E hoje nós vamos ter o prazer aqui de poder escutar esse casal maravilhoso contando toda essa história de vida. E vamos começar então? Vambora. Vamos lá, gente. Pra gente iniciar, eu queria que vocês falassem quem são vocês, como que se iniciou tudo isso e falar um pouquinho ali, bem breve ali, do que vocês fazem hoje, do que vocês representam hoje para a sociedade também, que a gente já sabe que trabalha na área da saúde, mas as pessoas precisam conhecer vocês melhor. Pode falar, meu amor. Fica à vontade. Você mandou um áudio para ele falando, né, como que seria e tudo mais, para vocês poderem contar como que vocês se conheceram. Quando você mandou isso no áudio, ó, ele já tá rindo. Cara, ele já tá rindo. Eu tenho a minha história. Ai, cara. O pessoal precisa entender e conhecer a minha história. Mas pode falar a sua primeiro. Sempre. Essa história, esse pedaço nosso de como nós nos conhecemos, porque a gente se conheceu numa academia, né? Eu ainda não era formada, era estudante, ele também ainda estava no quartel, no exército. Só que ele conta para todo mundo que eu dei mole para ele. É verdade. Ele conta para todo mundo que eu dei mole para ele na academia. Ele era o soldado da academia, que não sei o quê. História de casal. Essa é boa. Então eu falei assim, cara, eu não tô acreditando que o Renan vai perguntar isso. Eu vou ter que aturar isso em rede nacional dele contando essa história. Então, assim, a gente já fez 14 anos juntos, fizemos agora dia 2 de janeiro. E nos conhecemos na academia, eu não estava dando mole pra ele, entendeu? O piso só estava escorregadinho e eu fui entregar uma plaquinha pra ele poder fazer o legging e não escorregar o aparelho em cima dele. Mas daí ele já falou que eu dei mole pra ele. E daí em diante a gente começou a namorar, foi uma luta, né, pra poder casar. Foi guerra. Porque ele queria casar, mas eu não queria casar. Falei, não conheço ele de onde? Vou casar com esse cara? No primeiro ano ele falando, vou te pedir em casamento no teu aniversário. Eu falei, você vai ficar de bucha? E fiquei mesmo. Falei, eu não vou aceitar, não te conheço, não, que loucura. E ele insistiu 6 anos ali, né? E até que no 6º ano ele falou assim, tu não vai querer não? Então, quando você... Eu falei, não, calma aí, vamos conversar, calma, tá desistindo assim? Então, daí em diante, a gente casou, a gente noivou, a gente casou, e tudo com muita luta, né? Eu creio que o Senhor, ele tem diversas formas de fazer na vida de cada pessoa, de cada casal, de cada casa, de cada estrutura.
Mas se tem uma coisa que a gente sempre tem vivido e que a gente entendeu, né, amor? É que na nossa vida o Senhor ele faz através do trabalho, do esforço. Ele não vai dar de mão beijada pra gente. É verdade. Cara, não vai dar. No ano que nós casamos, vários outros casais casaram também. E a gente só ouvia comentário assim, ó. Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu ganhei isso, aquilo outro. Minha família me deu a televisão, a casa, o isso e aquilo outro. E a gente falava assim, A gente não ganhou Não nada. ganhou nada. cara, a gente não ganhou nada. Que isso? Cara, Não tem nada pra A gente gente. deve estar com muito pecado, a gente está muito pesado, tem alguma coisa muito sinistra acontecendo, que a gente não ganha nada. E todo o tempo o Senhor fazia a gente, né, amor, ir fazendo. Ele trabalhava numa empresa, foi demitido da empresa de ônibus. Eu tinha acabado de me formar e atendia a domicílio. Então, assim, eu atendia dentro de favela o tempo todo. Às vezes eu estava em Queimados de manhã, de tarde eu já estava no Leblon. Caramba. E voltando por Nova Iguaçu e rodando tudo. E ele só me pedindo, amor, avisa onde você tá. Eu, TDAH, esquecia de avisar. Sempre. O TDAH ele é assim, ele deixa o pneumático louco. Passa mal. Tô na correria, não lembrei. Então, ia embora e assim a gente programou uma festa, porque assim, cada um sabe daquilo que é importante, Sim. né? Tem uns que querem viajar, tem outros que querem comprar uma casa, tem outros... Na minha cabeça eu falei, amor, eu quero a festa, porque pra mim a festa no início do casamento é um marco. Pra mim não tem graça fazer depois. Mas o Senhor nos honrou e a gente fez a festa no lugar que a gente queria, da forma que a gente queria, foi pra lua de mel no lugar que a gente queria e a gente não ganhou nada. Mas a gente ganhou tudo do Senhor. Ah, E quando eu entrei naquela casa de festa, só de lembrar me dá vontade de chorar, porque a presença de Deus invadiu aquele lugar, sabe? E não tinha um que não chorasse, porque foi total provisão de Deus. Não tem como a gente falar assim, foi meu braço, foi minha força, eu que fiz, eu tinha um dinheiro. Não tinha dinheiro nenhum, a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente Tava não durinho. a gente tava durinho. A gente chegava e falava assim: não vamos comprar mais cachorro quente, não, porque senão a gente vai gastar dinheiro. Caraca. Tava ruim. Vamos lanchar, mas não, porque senão a gente gasta dinheiro do lanche. Então, Foi. assim, foi muito intenso, né, amor? E a gente, o tempo todo, vem construindo uma história em cima daquilo que o Senhor faz com o trabalho de verdade. Mas entendendo que Ele sempre tem dado o caminho. Para a gente colocar o pé, a gente sempre espera um direcionamento de Deus antes. Agora a casa, tá. Agora faz isso, tá. Agora por aqui. Então o Senhor sempre faz isso. Então eu não tô nem julgando, não é isso. Tipo, alguém que esteja até assistindo fala assim: ai, mas eu sempre ganho tudo. Gente, que bênção, glória a Deus. verdade. Aleluia, que bênção, sabe? Mas o Senhor tem multiformas de trabalhar. E você entender que Ele trabalha diferente te faz economizar um caminho, muitas vezes de auto-julgamento, de você ficar pensando, oh céus, oh vida, Mas por quê? e para com isso, para, vamos. Então o nosso início foi muito assim, e essa continuidade, né, a gente vai conversar mais um pouco, tem sido sempre assim. A triuna, né? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. É, mas antes da gente continuar Isso. aqui, eu quero que você conte pra mim mais ou menos essa história aqui, cara. Porque a versão dela é uma coisa, né? Eu quero saber a sua também. Vou te contar a verdade, porque eu vim aqui para contar a verdade, né? Isso foi muito interessante. Na época, eu tava voltando do Haiti, eu fui pro Haiti em 2012. E. 2012 ou 2010? Ah, isso aí é contigo, data é contigo. É, Eu não 2012. sou de exatas. É. E aí, 2012. E aí, nessa volta, aí eu fui pra casa da minha avó, Nova Iguaçu, fiquei lá e tal, né? E aí eu fui malhar, fui treinar, porque lá na noite eu já treinava. Então eu tomava uns Danone lá, legal, na época. Esses Danone aí. Internacional. E aí eu voltei com aquela carcaça, né? A Sem Iguaçu e tal. Outra cadeira pro ego dele, entendeu? E aí eu voltei com aquela carcaça. Aí quando eu cheguei lá, o que a nega fez quando viu o negão? Ó, se encantou, né? E aí tinha uma educadora física chamada Jamile lá, que foi quem nos apresentou na época, e ela falou assim, ó, pô, a menina aí te viu, gostou de você. Mas antes disso, ela tinha colocado, eu tava chovendo no dia, e aí ela falou assim, poxa, toma esse tapete aqui, eu tava fazendo leg. E aí ela falou assim, toma esse tapete aqui. Aí eu fiquei pensando, por que essa garota me dá o tapete? Nada a ver. Por que ela veio me Queria oferecer puxar o tapete? assunto, ela queria puxar o assunto. Isso é verdade, Eu sim. tava fazendo. Mas lá um é verdade, negócio. não? Agora, segue o passo a passo, verdade.
Nessa, aí eu falei assim, aí a Jamile veio, essa professora, ó, tem a menina que se interessou por você. Eu falei, quem é? Ela é a Jussara, como é que ela chama? Olha, Como é que era o apelido? eu não vou falar. Eu vou falar, ela é Jussara Tanajuda. Aí eu falei, opa, quando eu vi isso, eu falei, opa, Ai, muito me agrada. Aí, nisso, eu fui conversando com ela e tal. Falei, cara, ela me deu mole, não tem jeito. Aí a gente se conheceu, aí namorou, noivamos. Pedi ela, né? Me humilhei, eu vou falar isso aqui. Me humilhei pra noivar, pra casar. E a gente teve esse contratempo aí, né? Sempre na nossa vida foi isso, cara. Era sempre Deus falando assim, ó, vocês conseguem fazer. Entendeu? A gente olhava, poxa, fulano ganhou isso, cara. Pô, Beltrano ganhou isso. E cara, e o interessante, Renan, é que nós tínhamos pessoas que poderiam nos dar. Né, amor? Esse que é que é o interessante. Eu tenho amigos que podem me dar alguma coisa, me oferecer e tal, e, cara, e não estão dando, como os outros amigos estão dando para outros que estão noivando, casando, e a gente ficava nisso, né? E aí, só que, cara, Deus sempre mandava provisão, cara. E eu fico falando, assim, eu lembro até do povo de Israel, né? O povo de Israel saiu do Egito, Moisés tirou o povo de Israel do Egito, e aí chegou no deserto, Deus sempre mandou a provisão. Sim, verdade. Para quê? Para que o povo pudesse chegar na terra prometida. Mas tinha que passar, cara, por um tempo, sabe? Tinha que passar por um momento, tinha que passar por uma peleja, tinha que passar pelo deserto. Por quê, Renan? Porque o povo precisava ser lapidado. Não adianta você pedir uma terra que emana leite e mel se você ainda tá pensando no Egito, nas coisas lá de trás ainda. Forte, hein? Não adianta, pô. Caramba, isso é muito forte. Você quer, a gente espera uma mudança. Não, eu quero uma mudança, eu quero a terra prometida, mas você tá pronto? Porque no meio do caminho você tá levantando ídolos. Não tem como você levantar ídolos. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, se Deus manda pessoas, nosso casamento foi por provisão de pessoas ou por provisão de Deus? A gente ia achar que era provisão de pessoas. E aí não. Deus falou com a gente, eu vou mandar meu maná para vocês sobreviverem até chegar à Terra Prometida. E nós estamos caminhando na Terra Prometida. Não chegou ainda, não. Não chegou ainda, não. Estamos caminhando. Então a gente sempre foi vendo isso. Eu falei assim, caraca, cara, o que Deus quer fazer? E a gente sempre se questionava sobre isso. Um dia até falei isso com ela. Cheguei até a falar esse capítulo pro Juninho também. O Juninho, a gente conversa muito sobre isso, né? E eu falei para ela uma vez, falei, amor, você já leu o Salmo de Asaf, o Salmo 73? Eu sempre falo isso. 73 ou 72, Salmo de Asaf, acho que é 73. E ele fala assim, ó, que ele vê os ímpios prosperando. Asaf tá vendo o ímpio prosperando. Asaf, os caras têm carro, os caras têm casa, os caras têm iate, os caras têm barco, os caras têm jet ski, o cara tem Rolex, o cara tem o melhor carro do ano, tem tudo. É isso que Asaf tá vendo, é como se tivesse nosso tempo. Asaf tá vendo os caras ricos, ricos, ricos. E por que eu que sou um profeta, por que eu sou filho de Deus, não sou assim? Qual é a diferença disso, Deus? E aí ele fala assim, até que. E aí tem lá um versículo, diz assim, ó, até que eu entrei no santuário de Deus. Olha como é que é importante. Você começa a perceber algumas coisas na sua vida que não precisam acontecer e que não são tão prioridades assim até que você entra no santuário. O que quer dizer santuário, Ernesto? A presença de Deus. Até que eu entrei na presença de Deus e eu vi o fim dos ímpios, que os ímpios não estavam fazendo como Deus queria. Sim. Então, eu queria prosperar do jeito errado. Asaf queria prosperar do jeito errado. E Deus estava falando para ele assim, Asaf, entra lá no santuário que eu vou te mostrar que é o jeito certo. Caramba. Você primeiro precisa entrar na minha presença para você saber o que é o certo. Senão você vai ser um ímpio. Então, o que eu entendi nesse tempo, né? Nós entendemos, cara, vamos entrar na presença de Deus, que eu acho que é o mais importante para nossa vida. E aí Deus vai trilhar um caminho. E hoje, né, a gente vai desenrolar a história aqui, nós vamos ver como que foi esse caminho. E a gente que Deus foi isso, guiando. Né? É. Em Cabo Frio, lembra no Dia dos Namorados? Não, esquece, é meu pastor, né? Meu marido é meu pastor. E a gente foi... Ele programou um Dia dos Namorados, alugou uma pousada e tal. E a gente tava com Celta. Sim. A gente tava com Celta. O carro vivia sambando uma roda. O carro, uma batalha. O carro miserável. Uma batalha. Fomos nós de Nova Iguaçu para Cabo Frio no Celta. Está lá e tal. De repente a gente parou no sinal e tava um calor da peste. E parou uma carreta ao lado.
E tocando funkzão, e assim, uma orgia dentro do carro, bebedeira, aquela coisa. E eu olhei pra aquilo, eu olhei pra cara dele, eu falei, cara, e essa conta não bate. A gente é fiel, a gente é dizimista, a gente serve ao Senhor. A gente tá aqui nesse sofrimento, nesse Celtinho, um Azaf. calor, quebrando. Azaf, que quebra toda hora, que antes da gente chegar na pousada, o Celta quebrou na estrada à noite. E eu pensando, meu Deus, e essa galera tá ali, ó, e totalmente contra. Ele foi e veio com essa palavra pra mim. Na hora eu falei, Jesus, já entendi agora. Porque, cara, a gente tava vivendo um momento bom, né? E eu acho que foi a primeira vez que eu tinha feito um. Foi. Eu nunca, como eu sou fleumático, eu não sou muito de marcar alguma coisa pra sair. Então, Não, se eu ficar em casa, pra mim tá evento pra legal. ele é ficar em casa. É, pra mim você me fala assim, ó, Ernesto, tem um churrasco aqui. Eu falei, Renan, é agora. Manda o endereço. Tô indo aí na tua casa. Então, sempre assim, mas dessa primeira vez eu marquei uma pousada, né? Foi. E aí ela foi e falou isso. Mas, cara, a gente tava vivendo um momento bom, pra você ver como é que são as coisas. Era o nosso momento, o momento que ela tava vendo assim, caraca, ele e meu marido marcou uma pousada. Ai, Então era um momento muito bom em família, meu e dela. Só que as circunstâncias, cara, externas, podem influenciar no interno, no seu interior. Sim. A gente nunca pode deixar o externo, cara, ocupar o nosso interno. Que é o quê? Cara, família, presença de Deus. Ela tava olhando um carro com festa, com orgia, com bebedeira, com um monte de coisa. E, lógico, os caras estavam ostentando e estão Sim. no direito dele, não tem problema nenhum. Só que a gente estava vivendo um momento em família, de prosperidade em Deus. Casamento, sabe, constituído em Deus, na palavra, como nós temos até hoje. E, cara, aquilo ali era um momento bom. Então, o externo influenciou no interno. Até que eu lembrei dessa palavra e falei pra ela. E dali, pronto, acabou. esquece, não. Tomei o meu ali. Falei, esquece, não. Quietinha. Pronto. Então, mas para vocês verem, né? Só o começo já deixou já um impacto absurdo. Até porque eu também me identifico muito com isso, porque eu já vivi essas situações. De olhar pro lado e falar assim, caramba, o que aquele cara ali tem que eu não tenho, Senhor? Caraca, eu tô aqui na tua presença. Aí sabe qual é o pior de tudo? Que eu acho que já aconteceu com vocês. A gente fica tentando puxar lá na mente o que a gente fez de errado. Porque a gente sempre tem aquela palavra também, o quê? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Olha. Aí tu fala assim, pô, será que eu tô plantando alguma coisa errada? Porque, meu irmão, o que tá acontecendo? Só que eu contei essa história lá também naquele dia, lá falando sobre a zona de expulsão que eu vivi na minha vida. E você falou sobre o povo de Israel, e é exatamente isso. Deus, ele sabe o momento certo de cada coisa pra nossa vida. Não. Sim. Não adianta. Não adianta a gente querer avançar as coisas se ainda Deus quer te mostrar tantas coisas no meio do caminho. E assim, porque eu acho que Deus faz isso porque ele vai te mostrando essas partes no caminho, exatamente como você falou, para quando chegar lá no final, você não se desviar. É, verdade. Você sempre olhar para trás e falar assim, caramba, Senhor, tudo isso aqui valeu a pena porque eu cheguei onde eu tô hoje, é para que eu não me perca, É de uma fato. construção interna, Exato. né? Exato, tu não vai se perder. Porque quando você chegar no propósito, que Deus, no final, né, sabe aquela, quando você chegar assim, pô, isso aqui é minha bênção. Porque na verdade a gente já tá vivendo a bênção do Senhor, Sim. né? Desde o começo do processo a gente já tá vivendo a bênção do Senhor. Porque se vocês olharem, o que falta? Falta nada. A gente tem saúde, a gente tem um carro para levar a gente para Vivemos tudo no quanto é favor lugar. de Deus, né? Cara, não falta nada. E ainda assim a gente dá aquelas reclamadinhas ali, uma reclamadinha aqui, mas assim, faz parte. Nós somos ser humano, então a gente sempre tem que. Às vezes o espiritual sai um pouquinho, né? Vem o carne ali e fala A um gente quer pouco. sempre voltar pro lado do mais. Nessa mesma passagem do povo de Israel, Deus mandava um maná diário. Se guardasse, o que acontecia? Estragava. Estragava. O povo queria juntar muito. Uhum. E Deus queria mandar assim, eu vou mandar o todo dia. Para de juntar muito, eu vou mandar todo dia. E a gente queria juntar, e o povo queria juntar, o povo queria juntar. Deus vai estragar. Estragava. Estragava. Então a gente mesmo. precisa viver o pão diário. Eu falo assim para Deus, Deus, eu quero prosperar. Mas se não for da sua vontade, amém. Pode só mandar o pão diário. Porque o que me sustenta é a tua presença, não é mais nada. E ponto. E é isso aí. Então a gente precisa entender por quê. A glória tem que ser totalmente de Deus. Você já ouviu falar do Gideão e dos 300? Já. Tinha mais de 10 mil o Gideão. E Deus fala assim, ó, quem tá com medo, manda ficar, hein? A Gideão assim, quem tá com medo? A pessoa, pô, tô com medo aqui. Pode voltar pra sua casa e pra sua mulher. Aí volta. Quando ele vai pro rio,
Deus fala assim pra Gideão assim, ó, Gideão, aquele que beber da água igual um cachorro e olhar, é esse que vai contigo. Quem não fizer, você pode mandar pra casa. Quantos que sobraram? 300. 300. Sabe por que eu tô fazendo isso, Gideão? Por que, Deus? Para eles não dizerem que foi pela mão deles, mas foi pela mão do Senhor que eu livrei Israel. É crer, né? Porque até nessa questão que ele falou do maná, vai diferenciar quem cria no direcionamento de Deus e quem não cria. A gente precisa caminhar entendendo esse direcionamento, porque se você andasse pelo arraial, uma analogia, e você sentisse cheiro de podre, era maná que foi guardado, e ali havia um povo que não cria. Se você talvez passasse pela frente de uma casa que não tivesse cheiro de podre, ali havia um povo que entendeu que Deus é Deus de maná e que ele vai enviar. Comi hoje, se vai ter para amanhã ou não vai ter, o Senhor vai Isso fazer. aí. Eu não vou tentar juntar com as minhas próprias mãos bens nessa terra, bens materiais, porque eu acho que é na força do meu próprio braço. É uma analogia, mas se você parar para prestar atenção, é exatamente isso. Sim. Ou você crê, ou você não crê. Ou você guarda maná e entende que a força é tua, você que vai dar um jeito, ou você não guarda e entende que o próximo passo, Deus que vai dar. Ele vai te dar o direcionamento. E seguindo nessa frequência aqui que tá, pô, já começamos já, ó, Violento. quente, mas é muito bom, porque isso é importante. Vamos lá, eu quero que vocês falem também pra gente, conte pra gente que depois de todo esse processo aí, pra vocês se conhecerem, o casamento, tudo mais, que foi toda essa situação, a vida continuou. E aí eu quero que vocês continuem agora a história de vocês contando como que foi daí pra frente, o processo pra vocês chegarem até agora, onde vocês estão. Só que eu não quero que vocês contem tudo não, vamos devagar. Conta pra mim até esse momento que vocês deram aquele start, falaram assim, vamos mudar a nossa vida agora. Então eu quero que vocês contem esse processo, porque eu sei que a sua história também é interessante, a sua também é muito interessante, porque ela já estava já na faculdade ali, já estava já buscando já um crescimento profissional, e você, por outro lado, fazendo outras coisas para depois se encontrar, né? E os dois falam assim, não, calma aí, agora a gente vai trabalhar junto. Então, pô, porque você enxergou nela algo que às vezes ela não estava enxergando. Né? Ou então ela enxergou em você, ou então ela enxergou em você, Ele contar, ou então ela enxergou em você algo que você não estava vendo. Então eu quero entender essa história, como chegou esse momento, para a gente poder dar continuidade. Então agora é com vocês, contando novamente esse processo. Depois do casamento, né? Eu fui trabalhar numa loja em Nova Iguaçu, muito famosa. Antes do casamento, você fez a prova da polícia, né? Isso. Que era a isso aí, nossa né? meta. A gente só ia A meta- casar. só ia casar se eu fizesse a prova da polícia. Eu fiz a prova da PM em 2014. Passou na cabeça. Aí passei na cabeça, cara. Eu estudei muito, muito. Entrei no curso aqui em Nova Iguaçu e tal, no Progressão Nova Iguaçu e tal. Aí eu passei nas cabeças. Falei assim, caraca, amor, esquece. Deus falou, agora eu vou embora. É Deus. Seu discipulador assistindo isso agora. Falando, Deus É Deus. E aí meu discipulador falou pra mim assim, Deus não falou pra você não ir, não. Eu falei, pastor, ele. E eu pensei, tá repreendido o pastor do Satanás. Fala com ele, não. Pastor, isso é meu pastor. Muito bom! Tá repreendido. Falei, pastor, tá com demônio. Eu falei, nada, aí fiquei, cara, eu fiquei 7 anos nessa peleja, mano. E aí a Jussara falou pra mim assim, amor, você é o Jonas. Larga isso, você é o Jonas do concurso dos outros. Ela falou pra mim, cara, você é o Jonas. Deus falou que você não vai. Eu falei, eu vou, pô. E eu que virei endemoniada. Caraca! Eu falei, tu é Jonas. Ela falou assim, você é o Jonas. Eu falei assim, caraca, cara, eu fiquei 7 anos. Eu tive uma crise, né, de Crise de ansiedade ansiedade. por causa disso. Cara, minha vida ficou muito louca. E aí, nessa espera toda, eu trabalhei numa loja em Nova Iguaçu, assim que a gente casou. Ela falou assim, sai daí que isso não é vida pra você. E aí, como você falou sobre quem olhou pra quem, foi ela que olhou pra mim, viu que aquilo não era pra mim. Ela, sai daí, amor, essa vida não é pra você. E eu rodando no Uber, rodei no Uber, já fiz, assim, o meu trajeto, ele foi assim, pra vencer mesmo. E aí ela falou assim, sai daí. Aí eu fui pra obra, aí da obra, eu falei assim, caraca, eu preciso virar isso, cara, eu preciso virar isso. Aí da obra eu fui pra loja de motopeça. Saí do Uber e falei loja de motopeça. E aí lá na loja, eu trabalhando na loja, assim, aí 6 meses eu virei gerente da loja de motopeça. Eu falei assim, caraca, eu sempre fui Porque um você cara... determinou que ia eu ser. determinei, cara. Olha como é que é a palavra. Eu falei assim, caraca, amor, tá pra surgir uma vaga lá nessa loja. Se o dono botar o fulano nesse lugar, vai sobrar uma vaga.
cara, eu acho que eu posso alcançar essa vaga aí. Ela, sério, amor? Eu falei, cara, eu acho, eu vou atrás. Renan, isso é um fato. Tudo que você determinar, irmão, vai acontecer. Se você estiver alinhado com algum Deus, negócio, certear firme. certear firme. Isso é palavra de Deus. E aconteceu. Eu cheguei lá, tinha 5 vendedores já. Eu fui o 6º, o último. E aí o cara me escolheu para ser o gerente da loja do balcão. E aí dali eu fui crescendo, dali eu fui pegando estratégia de venda. Eu nunca tinha trabalhado com vendas. Aí eu fui pegando estratégia de venda, até que eu recebi uma proposta de uma outra loja de Jacarepaguá. E nisso tava no processo da PM esperando. E aí eu falei assim, cara, vou sair daqui e vou para lá. Eu fui. E aí a loja do cara vendia 20 mil reais. Essa loja. Eu cheguei lá com uma equipe e a loja do cara ficou vendendo 6 meses. Foi de 5 para 6 meses, a loja do cara foi de 20 mil para 250 mil reais. Caraca, em 6 meses. Em 6 meses. Multiplicadores. Meu irmão, Cara. chega a arrepiei aqui agora, porque isso é louco. Isso é top. 6 meses. Aí dali, Deus falou assim, abre uma loja, vai abrir tua loja. Aí eu fui abrir minha loja em Nova Iguaçu. Né? Peguei, eu fiz uma sociedade, abri loja em Nova Iguaçu. Perdão, Nova Iguaçu não, em Queimados. Em Queimados, eu fiz essa loja que a gente estava construindo a loja. Em 4 meses a loja já foi batendo 120 mil. Né, amor? Lembra de faturamento? Uhum. E aí eu falei assim, caraca, cara, tá acontecendo. Dali eu abri uma loja em Austin, né, de motopeça. Aí eu desfiz a sociedade, fiquei com a loja em Austin. De Austin eu fiz uma loja em Nova Iguaçu. E aí eu fiquei com 2 lojas em Nova Iguaçu. Mas nesse processo todo, a minha esposa falou assim, Não, Deus eu vou sentindo as paradas em Deus. Deus não quer mais. E, E aí ela foi me direcionando. É. Rapaz, isso, Não, eu vou sinalizando. isso é muito louco, né, cara? Porque, meu irmão... Austin, a gente tava em Gramado, numa noite, a gente dormindo, eu, acordei de madrugada, Deus falando comigo, e ele dorme, beleza. Só que ele se tremia dormindo, isso em Gramado. Botei a mão na cabeça dele, comecei a orar, falei, Deus, fala comigo, o que tá acontecendo? Quando a gente acordou de manhã, eu falei pra ele, abre essa sociedade. Sai dessa sociedade, tem alguma coisa que não tá certa, não tá rolando, isso não é pra você. E ele, tipo assim, eu falei... Tô aqui, cara. Não, a gente tá aqui passeando, e falei, Deus falou que é pra você sair dessa sociedade. E aí ficou aquela coisa, eu falei assim, ele vai te dar sinal, ele vai falar com você, vai te mostrar. Dito e feito, naquela semana aconteceram situações e Deus mostrou pra ele, e eu só aqui, ó. Viu? Agora viu? vamos. Aí ele saiu de lá, foi pra Austin, né, amor? Isso. Abriu a loja de Austin, tá lá aquele negócio rolando e tal. E eu já orando também. Falei, cara, não sei, não sei. Fiz um devocional, não lembro nem qual foi a palavra que eu usei. Só que assim, ele hoje é teólogo. Cara, ele foca, estuda. Eu que sou o TDAH que vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele não, ele foca no negócio, faz aquele negócio, vai profundo naquele negócio. Cara, eu falei assim, Deus, é pra ele sair, né? E Deus falou pra mim, é pra ele sair. Fala pro teu marido que aquilo lá não é pra ele, é lugar de passagem. Olha o sonho dessa semana, a palavra. É lugar de passagem, aquela loja é lugar de passagem. Eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. Ele vai falar que eu tô maluca, de novo, não vai acreditar, eu tenho que ter fundamento bíblico, eu tenho que ter base. Revelação pra ele não é charamanai, revelação pra ele é Bíblia. Então Deus me deu uma palavra, eu não lembro qual foi a palavra agora. Aí eu chamei ele, mas eu tensa, cara, naquele dia eu tava tensa. Eu sentei assim no quartinho que eu tinha de devocional, botei um banco pra ele, eu falei, amor, preciso conversar contigo um negócio. Ele já, Eu falei, calma, segura a onda. Jesus, vem já devagar. vou armado. Pô, quero falar contigo, já pego minha espada pra falar. Pô, eu vou arrebentar. Respira, calma, respira. Aí eu fui abrir a palavra, fui lendo pra ele que Deus tinha falado comigo e tal. Ele, mas o que tem a ver isso? Eu falei assim, Deus mandou falar pra você que a loja é lugar de passagem. E ele, tá doida? Eu quase dei um piripaque. Tá doida? Eu vou viver de quê? Eu vou fazer o quê? Que não sei o quê. Eu falei, amor, de verdade, no momento, eu não sei, mas Deus me falou que é pra gente trabalhar junto. A gente vai trabalhar junto fazendo o quê? Eu vou virar teu empregado agora. Você é doido, pô? Tem 2 lojas, eu vou virar empregado teu. Eu vou virar teu empregado. O ego dessa hora vai. Esquece. E eu assim, ó. Eu tenho falando, amor, Deus falou. E Deus falou, Deus não falou comigo. Ele não falou comigo. Eu falei, ó, eu não vou ficar brigando contigo e tal.
Só que aí a gente tem um amigo que ele, tipo assim, é a mesma frequência que eu, né? Aí eu falei assim com ele, falei, vamos lá conversar com o Léo, cara. Aí eu fui, falei com a esposa do Léo, que é minha amiga, Fabi, eu falei, Fabi, cara, tá acontecendo isso e isso, Deus me falou isso e isso, ela é de oração também. Ela falou, amiga, e aí, o que a gente faz? Eu falei, não sei, cara. Pede ajuda aí pro teu marido, porque é homem, pra conversar com ele, pra ver se ele entende. Vamos almoçar aí, ela, vamos almoçar. A gente foi almoçar naquele dia, sentamos, né, amor, os 4 e tal. Cara, aquele dia ele me arrebentou. Cara, o Léo conversou com ele e tal, não sei o quê. Não adiantou nada. Mas eu fiquei com Ele aquilo ficou com gravado. aquilo também. Ficou na mente, né? Ali, naquele dia eu percebi o que é um amigo, cara. Que é um poder de um amigo. Não é de alguém que puxa teu saco. Não é de alguém que, cara, que não, deixa eu ajustar aqui porque ele é meu amigo. Não, cara. Ali ele sentou comigo ali no restaurante. Ele pagou o almoço pra me humilhar. Ele tem esse dom, Ele tem esse dom. Leonardo Maciel, ele pagou o almoço pra me humilhar. Ele sentou aqui e falou assim: fala, Vaso. Ele é assim mesmo, fala, Vaso. Aquela barba branca dele. Fala, Vaso. Aí eu contei pra ele, cara, tá acontecendo isso aqui, na loja tá assim e tal. Onde a senhora falou que eu tenho que trabalhar com ela, tá ficando maluca, mano. E, tal. E eu achando que é meu amigo. É, teu amigo, né? do lado, pô. Aí ele, tu tá fazendo isso, Vaso, tal, mas dá o retorno. Eu falei assim: ó, o retorno é esse, a porcentagem é essa aqui, faz isso, às vezes dá uns rolos aqui e tal. Ele, cara, quando você. Aí olha só o que ele fez, que eu te falei da loja do cara, né? De 20 mil foi pra Sim. 250 mil. Cara, quando você abriu a loja do cara que tava 20, você foi lá 20 mil e botou pra 250 mil, tu gerenciava, ele é. Quando você tava na outra loja, e aí você passou pra gerente, aí a loja. Ah, e a loja vendia, essa loja que eu passei pra gerente, ela vendia 838 mil. Eu deixei o balcão vendendo 1,5 milhão. Caraca. Foi. 1,5 milhão. De 838 já era fixo. Eu fiz o balcão vender 1,5 milhão. Ele falou assim: tu fazia isso? Ele fazia. Ele, sabe o que que é? Eu falei, o que, Léo? Eu falei assim: agora ele vai jogar pra mim. Ele, você não serve pra ser dono de loja de moto, você serve pra ser gerente. Cara. Que pancada Eu que ele aqui, te ó. deu, irmão. Que pancada. Ele falou assim: você. Loucura. Ele fala assim mesmo: ele fala assim, ó, você não serve. Ele não Esse mede. não é o seu negócio. Você é bom pra isso. Se eu comprar a sua loja, você vai trabalhar bem pra mim. Mano, o Léo é insuportável. E aí eu Caraca. falei assim. E tipo assim, eu não imaginei assim, não. Esse cara não é meu amigo, não. Eu não imaginei. Eu falei assim. Cara, esse cara falou uma parada pra mim que só um amigo mesmo falaria, irmão. Cara, a gente não precisa de gente babando o nosso Não, ovo, mas esquece. precisa de um amigo, irmão. Esquece. Ele vai te falar a verdade, vai te doer, mas vai te livrar. Vai te livrar. Ah, vai, cara, vai ficar machucado, vai, mas um dia vai curar, vai sarar. Eu falo assim, cara, e vou te falar, lógico, foi muitas das palavras da minha esposa, milhões. Eu deixo até um recado para os homens aqui hoje. Ouve a voz das suas esposas. Eu vi uma palestra não, eu tava no curso de teologia, fazendo um curso presencial de teologia, e aí o pastor que tava ministrando, ele falou assim: o homem é um navio. O homem é um navio, ele vai embora, ele é o leme, ele guia, ele vai embora. Só que quando vai bater algum iceberg, alguma coisa que tem embaixo, o que que faz? O radar apita. Tem um radar ali. O radar é a mulher. O que vier contra, Deus fala com a mulher primeiro. E aquele dia, né, eu era machista ainda, sabe? Eu falei assim, esse pastor, não sair esse curso, tipo, vou abandonar. Só que quando você casa, cara, e você entende, você vê assim, fala assim, cara, não é que o pastor, ele tem razão. Era isso mesmo? Cara, Deus fala de verdade com a minha esposa. Até falar isso, né? Tá vendo? Você viu como é que Deus fala comigo? Eu falei, amor, eu falei, não sei o que Deus fala Eu falo contigo. pra ele, tá vendo? Eu sou crente, cara. Não parece, não. Eu sou crente mesmo. Deus fala contigo. E, cara, se a gente entende isso, Renan, cara, a nossa vida profissional, espiritual, conjugal, ela cresce. O segredo tá aí. Eu Concordância. preciso entender. A concordância lá em casa, a gente fala isso. A lei da concordância é essa. Amor, tá bom pra gente? A gente vai fazer isso? Vai. É quando Deus direciona ela alguma coisa, me direciona também algumas vezes. Pouquíssimas vezes Deus fala isso pra mim. Não falo mais com ela. Mas quando direciona, a gente senta e fala assim, e aí, vamos fazer? Às vezes quando não é de Deus, assim, algo que vai impactar lá na frente. Às vezes alguma coisa, comprar, né, amor? Investir alguma coisa, amor? Vamos. Cara, a concordância leva a gente a lugares mais altos e mais longe. É Torre de Babel, né? Eu ouvi nesse momento aí que a gente estava vivendo, eu tinha acabado de ouvir uma pregação, uma ministração do Brunet, do Tiago Brunet. E ele falava exatamente sobre Torre de Babel. Uhum. E ele Eu falava, já escutei já. Já escutou? Cara, Já escutei. é muito forte, É não é? forte demais. Ele fala,
a concordância dentro do casamento, da família, é tão necessária que você faz uma comparação com a Torre de Babel, que foi necessário que o próprio Deus distorcesse a linguagem, a comunicação ali, porque senão eles iam chegar no céu. E aí eu fui e falei para ele, eu falei, amor, concordância. A gente precisa ter concordância. E desse pedaço que eu sentei com ele para poder falar, ó, Deus falou que tu tem que trabalhar comigo, cara, e tal. E ele entrou no surto, Léo conversou com ele, a gente aquilo tudo. Isso não foi da noite pro dia, essa mudança. Levou pelo menos um ano. Pra tudo começar a acontecer. Só que eu fiquei quieta, eu fiquei orando quietinha. Eu liberei a palavra que Deus falou que era para poder falar para ele. E eu falei, Deus, o Senhor sabe quem é teu filho, o Senhor conhece ele. E não adianta eu ficar batendo de frente com ele e, sabe, espetando ele e tal. Eu fiquei quieta e deixei, filho. Deixei, falei, vamos lá, vamos ver, né? Isso aí. Aí, esse processo todo, aí depois de um ano, né, com as lojas ainda, e aí algumas portas começaram a se fechar, começou a dar algumas coisas, eu falei assim, cara, Deus tá me apertando de novo, porque Deus faz isso comigo. Aí, cara, e aí ele faz comigo no particular. Fala com ela, e fica, cara, Deus tá me apertando de novo. Aí ela, amor, já te falei. E aí, nesse processo de um ano, aí sim, nasceu a Triuna. Como você acabou de antes. É, aí nasceu a Triuna. Que eu tenho um projeto de emagrecimento que ele é de 21 dias. E aí, durante esses 21 dias, tem treino, protocolo de alimentação, passo manipulado e aquela coisa toda. E naquele ano, eu fiz o projeto e eu fiz uma oferta. Eu tinha ido num evento de uma amiga minha, a pastora Raquel Lima, né, e as amigas dela, e lá elas ministrando e tal, tudo mais, e falaram sobre um contexto da oferta que eu falei assim, Deus, o Senhor sabe que a gente precisa lá em casa, Pai. Eu vou fazer uma oferta no valor de R$ 150. E eu sei que não é sobre o valor financeiro, é o ato, é o que eu creio. Mas a cada R$ 1 desse, eu creio que vai ser uma pessoa que vai se inscrever nesse projeto. É a primeira vez, mas eu creio. Eu fiz a oferta naquele dia e fiquei orando, falei, Jesus, se o Senhor puder fazer, amém. Naquele dezembro, tinha acho que 20 pessoas inscritas. Subiu para 50. Subiu para 70. Subiu para 100. Bateu as 150. Eu falei, glória. Ih, caraca, Deus cumpriu, glória a Deus. 200 pessoas. Caraca. 250. 300 e poucas pessoas. Não coube na turma, eu tive que abrir outra turma. A outra turma já estava batendo mais de 200 pessoas. Ali, o dinheiro foi entrando e eu, peraí, calma, não posso fazer nada com isso aqui, eu preciso parar a pensar. E eu já tinha o desejo no meu coração de ter uma empresa de suplementos. Eu fiquei, cara, e agora? O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? Eu falei, amor, o que que eu faço com isso? E agora? Não posso simplesmente torrar, comer a semente, sabe? E a gente dizimista, sabe? Ofertante, tirei o dízimo. Conversamos com os nossos pastores. Eu falei, eu vou tirar o dízimo disso aqui. A única coisa que eu fiz, eu até conversei com o nosso pastor, falei, só tirei o dízimo, mais nada. E aí eu falei para ele, amor, e os suplementos? Queria muito abrir uma empresa de suplementos. Começamos a procurar e tal. Eu tinha feito uma fórmula manipulada nessa edição do projeto, que foi a primeira edição, que em 21 dias tinham mulheres ali que tinham perdido até 10 quilos. Caramba, 21 Cara, dias foi só. bizarro, mano. Foi bizarro. Porque geralmente era 3 Caraca. quilos, 4 quilos. No máximo ali bate uns 6 quilos. Porque é bem puxado mesmo, mas assim, 6 quilos no máximo. Pô, tem isso pra Naquela homem, não? Pô, tenho certeza que se fizer pra homem, vai ter uma galera querendo aí, porque não é possível. Mano, foi loucura. E eu mesmo fiquei assim, falei, cara. Aí eu sentei e falei, cara, o que que eu fiz de diferente nesse protocolo? Que essas mulheres perderam até 10 quilos aí. Aí me deu estalo, eu falei, já sei. É o manipulado. Eu fiz diferente. E aí, dentro daquele manipulado, eu coloquei ativos que controlavam fome, ansiedade, vontade de comer doce. Tinha café verde que acelerava o metabolismo e tal. E aquela coisa toda. Eu falei, amor, vamos tentar achar uma fábrica. Vamos procurar e tal. Procuramos, fizemos o suplemento, né? Foi o primeiro. A gente fez 100 unidades só, porque eu falei, Deus, eu não sei se esse negócio vai vender, mas vamos fazer, vamos tentar. Fizemos os suplementos, mandamos para a fábrica, não falamos nada. Terminei de atender um sábado inteiro no consultório, abri uma live.
assim, de maluca. Não tinha feito nada. Vou abrir uma live aqui, vou abrir uma live. Falar de emagrecimento. Abri a live. Quando eu abri a live, aí eu tinha ligado pra ele. Amor, vem pra cá e tal. Ele tinha ido me buscar. Cara, naquela live, num sábado à tarde, totalmente fora do contexto do meu nicho. Porque sábado à tarde a galera já tá no lanche, já tudo. Enfim, naquela live ele chegou no consultório, os 100 potes foram vendidos. Rápido. Cara, aí eu Loucura. olhei pra ele, eu falei assim, pô, e agora? Vai fazer Eu mais. não sei nem. Não, mano, eu falei pra ele, eu faço como? Eu não sei como enviar, eu não sei como. Eu não sei, eu vou fazer como? Aí ele, calma, calma, vou dar um jeito. Olha Deus puxando. Ó, Falei, vai dar um jeito? Falei, então dá um jeito, porque eu não sei lidar com essa parte burocrática. Entrou. Cara, né, amor? Aí eu fui vendo tudo. Eu falei, cara, deixa comigo. Aí, como eu sou metódico, Exato. entendeu? Que eu só faço resolveu. uma coisa só, eu fui atrás de resolver. Aí, resolvi. Aí, contratei uma empresa, fizemos a LP numa landing page. E aí, contratei um cara, ele fez e tal. E começamos a enviar uma landing page e tal. Daqui a pouco, eu falei assim, cara, não tá dando mais. E aí, eu preciso estudar. E eu comecei a E estudar ele pra fazer. tentava ir pra loja. É. Ele E tentava eu tentava ir pra de loja. manhã e Pra ir loja pra de loja. moto. Eu falei, cara, não tá. E aí, tipo, já me consumia. A Triuna já. Já Falei, tava não, já tomando cara, conta falei, cara, não já. tem mais jeito. Não É. tem jeito. Aí eu falei, vou vender a loja. Aí eu falei, cara. Mas Ah, também resistente, tá? tá, Pra ele imagino. falar, ele assim, amor, cara, tô tentando ir pra loja, mas, cara, já gastei meu dia inteiro aqui, enviando, fazendo as coisas. Aí, 4 horas da tarde, eu ainda não fui na loja. E eu assim, tipo, e não é nem pra ir. E ele naquela, né? Pô, mas aí como é que eu faço? E tal. E foi passando até o dia que ele chegou e falou assim, amor, falei, fala o que tu quer falar. Aí ele, cara, vou entregar a loja, cara, vou passar o ponto. Falei, vai passar o ponto? Aqui, que sonsa. Sério? Que isso, amor? Vai passar o ponto. Mas aí tu vai fazer o quê? Ele, que a gente já tá trabalhando junto. Olha aí. Ah, aí ele, não, vamos lá e tal. Cara, só que assim, contando fica agora top, né? Engraçado. Mas no dia que ele passou o ponto da loja, a gente foi pra academia, né, amor? A gente treinava na Smart, a gente foi pra academia e ele deu uma crise de Pô, ansiedade. na academia, onde Imagino. eu gosto. Mano. O maior lugar que Pô, eu lugar de mais gosto, descanso. Mano, é a terapia dele É, lá. minha terapia E tipo também. assim, emocionalmente ele deu uma crise de ansiedade e espiritualmente ele teve um ataque na mente de Satanás que foi bizarro, bizarro. Eu encontrei ele agachado dentro da academia e ele me mandando mensagem: amor, tô passando mal aqui dentro, cara. Tô passando mal, me tira daqui de dentro. Tô com falta de ar, cara, eu não tô conseguindo sair daqui desse canto, tô passando mal. Aí eu já, tipo assim, eu falei, cara, o que que aconteceu? Achei ele e falei, vamos, levanta, vambora. Aí tu pensa, mó negãozão É. grandão. Tem que carregar, não vai dar. Ah, não tem como te carregar, não dá. Nem que eu jogue nas Reage aí, reage. Levanta, levanta. A gente conseguiu sair, fomos caminhando para casa. Eu lembro que naquela noite a gente sentou no tapete assim na nossa sala e eu fui deixando ele ali, né, tal. Só que eu perguntei, falei, o que que aconteceu? Por que que tu ficou assim? Aí a gente foi conversando e muito aberto, né? E aí ele voltou para a mesma frase de 1 ano atrás. Por isso que eu digo que foi completamente emocional, mas também teve um ataque da parte de Satanás ali. Porque Satanás falou assim para ele, que foi o que ele verbalizou para mim. Cara, entreguei as lojas, mas agora eu vou virar teu empregado. Agora eu vou virar teu empregado, agora eu vou ter que trabalhar para você, agora tu vai pagar meu salário e não sei o que tal. E eu assim pra cara dele, eu falei, cara, não tem nada a ver isso que você tá falando. Porque o Senhor está inaugurando algo que é nosso, é da nossa casa, da nossa família. Aí eu fui, trouxe ele de volta para os envios e tudo mais. E nisso ele já estava vendo coisa de plataforma para fazer, né? Página de vendas. Eu falei assim, cara, para e pensa só na lógica. Se você não tivesse fazendo essas coisas que você está fazendo, essa parte toda, tu acha que eu teria condição de fazer QI? Eu tô falando de QI, mentalidade, de parar e de fazer. Aí ele, esquece. Não tem como. Esquece. Eu falei, cara,
Então pronto, como é que tu tá virando empregado numa empresa que você que vai gerir ela toda? Vai gerir ela todinha. Não tem como, mano. Na verdade, ela que é tua empregada, tu nem sabe. Exatamente. Porque agora ele não me alivia nem grávida, mano. Ele fica... Vai, já sei o que tu quer falar já. Eu já Vou sei que falar eu já todo sei. lugar, e graças Então a vai. Deus eu tô achando Transforma aí pra falar. Vai, continua. Falar. Eu falei assim, cara, olha só, a gente o rapaz do marketing, né? Cara, trabalho com marketing, trabalho com tráfego pago, eu preciso de vídeo, minha filha, eu preciso de movimento no seu Instagram. As coisas não acontecem. Você é a cara do negócio, você não entendeu ainda. A cara preta que tem que aparecer não é minha, é sua. Entendeu? Eu sou careca, calvo. Falei, cara, é você. Aí, o que ela fez? Engravidei. Engravidou. Né? Aí ela achou que tava doente, né? Você não tá doente, não. Olha, você só tá grávida. Você não aguenta uma dor de cabeça. Chegou aqui com dor de Segura cabeça. aí, mas reclamando. não somos. Calma. Eu falei, segura aí. Aí ela ficou 15 dias. 2 meses. 2 meses sem Primeiro gravar. trimestre. Meu O Deus! primeiro trimestre, enjoando, com sono, É. com muita fome. Vou gravar passando nada. mal. Eu gravava, mas não na mesma frequência. Uhum. Eu passei mal. Falei, tem alguma coisa errada. E aí eu dando aquele apoio de pai, né? Poxa, amor, tal. E aí eu fui mais pai do que empreendedor. Falei, calma aí. Quando eu voltei pra minha posição de empreendedor, falei, já sei. Onde que tá? Achei o Furado. erro. Já viu o erro? Uhum. Achei o erro. Falei assim, cara, você não vai postar mais nada, não? Renan, eu tive ali, num mês, menos 27 mil reais. Só por conta disso. Ai, Jesus. Sabe aquele valor fixo, sabe, que você faz? Só por causa disso, menos 27 mil. E eu mostrei na prática. E aí, você vai ficar doido ou não vai ficar doido? O quê? Vou te falar, eu acho que eu ia pegar uma placa grandona e mostrar assim pra você, ó. Sabe o que é isso aqui? É menos 27 mil porque tu não tá botando a cara. Você tem noção do que é isso? A gente tá Aí, ó. perdendo tudo. Quem virou empregado? Meu Deus do céu! Cara, você tem que postar, você tem que Não, colocar, é. você tem que tá aí, você tem que fazer. Você é que é a cara do negócio. As pessoas querem ver você fazer. Não adianta. Aí voltou pra realidade agora. E assim, vou só cortar um pouco vocês, né? E voltar aqui, porque a gente escuta e aí eu tô de fora, né? A gente tem uma análise sobre isso. Olha como que Deus é tremendo, né? Em momento algum, ele falou contigo. Todos os momentos ele falou com Só ela. com ela. Porque ele sabia que se ele falasse contigo, tu não ia escutar. Não. Tu ia achar que era uma mosca. Pô, bagulho chato, Loucura é irmão. essa? Que bagulho chato, irmão. Que sonho doido é esse? Eu focava só no Porque Deus entendeu que, tipo assim, não, calma aí. É ela que vai resolver a situação toda. E assim, e é interessante porque eu vou falar uma coisa pra vocês aqui e vou até expor, né, algo que ela conversou com a minha irmã sobre essa questão de, às vezes, a gente sabe que nós somos o sacerdote da casa, mas às vezes é a mulher que vai fazer tudo. O homem vai trabalhar, vai fazer a parte dele, como você faz, né? Mas depende dela. A mulher, sabe, edifica a sua casa, né? Isso aí. Então, assim, a Jussara falou uma coisa pra minha irmã, e eu já venho batendo muito no martelo sobre isso, porque, assim, às vezes a gente, cara, meu cunhado vai estar vendo isso, ele pode achar que eu tô falando mal dele, e não é. Porque eu entendo também o lado do meu cunhado, porque ele é assim como Ernesto. Ele modelo. então, assim, só que minha irmã, ela é muito ativa. E às vezes as coisas têm que acontecer, mas alguém tem que tomar as rédeas ali e falar assim, não, então calma aí. Quando Deus fala assim, ó, não, agora é ele que vai controlar, que é o caso de vocês hoje, assim, ó, não, calma aí, agora é você, Ernesto, porque ela já fez o que ela tinha que fazer. É isso. E agora você tem que tomar o seu papel de sacerdote. Calma aí, também não é assim, não. Sim. Pô, não é Mas tudo é nas muito costas dela, não. sério. Mas ele precisou usar ela. E a Sara falou uma coisa pra minha irmã no dia que a gente tava lá na igreja lá, naquela segunda-feira, e eu falei, cara, é isso. Você precisa aceitar que nesse momento não é ele, é você. Cara, isso é muito sério, É. porque até pra eu destravar isso, foi um processo. Por quê? Eu aprendi com a minha mãe 2 extremos. Mulher não pode depender de homem. Isso muitas meninas, eu creio que muitas mulheres também aprenderam essa mesma coisa. Mulher não pode depender de homem, você precisa trabalhar, você precisa fazer seu dinheiro e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo a gente vê um modelo de homens que são os cabeças, líderes, que vão à frente, que pagam a conta, que não sei o quê. Uhum. Então, quando ele estava trabalhando, por exemplo, logo assim que a gente casou, né? Que ele nem contou esse trecho, também não era tão relevante.
que ele começou a trabalhar numa loja de roupa que tirava R$ 1.000 por mês e o nosso aluguel era 750, e a gente chegava num lugar e ele não pagava a conta daquele lugar, eu entrava em pânico, né, amor? Era, pô. Eu ficava, eu quero um marido que pague a conta! É. Que o meu não paga a conta, que o meu não paga a conta, que não sei o quê, que não sei o quê. Ué, mas só que ao mesmo tempo, olha só que divergente isso. Eu queria que ele fizesse, que ele acontecesse, que ele aparecesse, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu aprendi a fazer, encabeçar aí. Uhum. E eu, tipo assim, eu falava pra ele, poxa, você não pagou a conta de luz, mas eu já tinha pegado a conta, já tinha pagado, já tinha resolvido, e não sei o quê. Só pra poder o quê? Pra poder atacar ele. Então a gente entende que são linhas muito tênues, mas ao mesmo tempo, eu tava falando isso pra ele esses dias. Eu falei, amor, quando a gente entende a nossa missão, o nosso propósito, o nosso papel, o nosso modelo de caminhada, a gente vai evitando muito problema. Por quê? Eu já entendi, e isso pode soar até um pouco, talvez soberbo, altivo, não sei. Enfim, eu já entendi que eu sou líder. Eu já entendi. Eu sou líder. Mas ao mesmo tempo, o meu marido é cabeça. Ele é homem. E homem, querendo ou não, já exerce naturalmente a função de líder. Já é. É bíblico isso. Só que o modelo dele talvez seja diferente de liderar. Como que a gente estava falando no início? Como que muitas vezes ele vai liderar? Me travando. Calma. Não é isso aí. Não, falou, mas não é nesse tempo. Porque por mim ele tinha largado a loja na hora que Deus me deu a palavra e vamos que vamos e tal, e não sei o quê. Sim. Se ele tivesse feito isso lá atrás, talvez a gente estivesse passando fome hoje porque eu falei que Deus falou que não sei o quê. Por quê? Porque afobada e ele não administrou. Então, tudo é uma questão de modelo. Se você não se compara, por quê? Porque eu estava numa linha de comparação. Ele tem que ser assim, eu tenho que ser assim, e não, sua casa talvez funcione diferente. Sim. Eu entendo que ele vai liderar, vai fazer, vai acontecer no tempo e na hora que o Senhor direcionar. E eu também, eu vou ter que esperar. Então, assim, cara, é entendimento de modelo, que foi o que tu falou, né, da sua esposa. Sua esposa é um pouco mais comedida, você Uhum. vai mais um pouco pra frente. Aqui já é o contrário. Mas o Senhor encaixa dentro do propósito dele. E aí foi até o que eu tava falando com a sua irmã. Sai desse lugar de querer fazer com que seu marido seja igual a você. Sai desse lugar de querer fazer com que as pessoas sejam igual a você. Não vai ser. De repente, a cara do negócio é a tua. Que é o que ele perde 27 mil, porque você não gostou, que não quer, que não quer. Todas as conversas que a gente chega, ele quer falar aí, que perdeu 27 mil por causa disso. Por quê? Porque ele monta toda a logística da parada que eu não sei fazer, não tenho paciência, não quero aprender. Mas na hora de puxar o telefone e falar, vamos que vamos, não sei o que, tal, função, isso, aquilo outro. Cara, é a minha parte. Tu domina. E tá tudo bem. Ele não quer aparecer, mas ele tá fazendo a parte dele. Sim. Equipe. Concordância. Acabou, Concordância. o negócio funciona, sabe? E aí eu vou falar pra vocês uma coisa que eu olho assim, eu vejo. É um casal não perfeito, que ninguém é perfeito, Esquece isso. mas é um casal que se entende. De verdade. E assim, o negócio ele só veio pra testificar isso, sabe? É. Porque é muito interessante, né? Hoje eu tenho uma luta muito grande que eu falo abertamente, eu não tenho problema em relação a isso, eu já falei. Eu trabalho hoje, eu tenho buscado hoje me profissionalizar muito mais na minha área, na minha agência de marketing ali. Sim. E eu falo para todo mundo que o podcast ele nasceu para poder dar mais visibilidade, não só ao Renan, mas também às outras pessoas, porque muitas pessoas já me questionaram, pô, tu abriu um podcast agora, tu tá com teu projeto ainda tá começando a andar, que é a minha agência de marketing, pô, não vai te atrapalhar, mas foi Deus que me deu, sabe? Uhum. Isso aqui não é dinheiro, isso aqui para mim são questões de vida, igual eu falei no começo, não se trata de dinheiro, se trata de vidas. E assim, Deus trabalha de uma forma tão surpreendente, porque, de verdade, eu tô muito emocionado escutando a história de vocês, porque a gente vê que é uma luta diária, né? Contra nós mesmos, contra o nosso ego, contra o nosso machismo, e ao mesmo tempo Deus também te dando muita sabedoria para poder, ó, calma aí, uma hora ele vai entender o que Deus quer pra ele, o que Deus quer pra gente. Então calma, eu tenho que ter paciência também, eu tenho que ser aqui, ó, fazer ali as coisas acontecerem da minha forma. E o mais interessante de tudo é que em cada passo que vocês deram, Deus foi dando estratégia pra ela e mostrando pra você.
Deus foi dando estratégia pra ela, mostrando pra você. Exato. Porque quando você falou assim, ó, pô, 21 dias, 10 mulheres fazendo, pô, emagrecendo, as mulheres emagrecendo 10 quilos com uma fórmula. Aí, pô, então, era isso que Deus queria te mostrar, mas ele precisou fazer isso aqui. Aí vai, pumba, agora ele vai entender. É isso. Que ele, esse 1 ano ele ainda tava ali no processo de entendimento. Agora, calma aí, então Deus tava assim, ó, chega. Se ele não entender por bem, ele vai entender por mal. Então toma aqui. Agora tu tem problema, vou te dar problema. Vou te dar problema, vou aumentar o problema, vou intensificar, porque acho que, né, chegou a hora, sabe? Eu vou te Chegou a hora. empurrar agora. Chegou E a vou te hora. falar uma coisa, você falou até sobre essa questão do marketing e do podcast. O Senhor me deu um ministério no meio disso tudo, que é o Saradas, né? Saradas para sarar. Porque entendi na minha história que, por ser adotada, minha mãe foi abusada sexualmente, e eu sou fruto de um abuso, e toda uma questão. Não queria ter filho, hoje estou grávida, mas isso depois de um processo de cura em Deus gigantesco. Mesmo eu sendo nutricionista, professora de educação física, terapeuta, trabalhando, empreendendo, Deus me fez, no meio do empreendimento, dar atenção para algo que era propósito dele. E ali ele me deu um ministério de mulheres para poder estar desenvolvendo também. E entenda algo, Renan. O seu trabalho é o marketing. O podcast talvez é o seu propósito em Deus. Não gasta seu tempo tentando explicar para as pessoas aquilo que Deus falou só para você. Cara, por que eu vou gastar tempo explicando? Por que eu tô ajuntando mulheres? Por que eu tô fazendo o tempo todo lives de devocional, explicando a palavra, ministrando, ungindo, levantando, fazendo encontros e tal, se o meu trabalho é esse aqui e... Cara, porque o meu trabalho é com mulheres, o meu ministério é com mulheres, e Deus está conectando a obra dele de uma forma que ninguém é obrigado a entender, ninguém é obrigado a entender. Por quê? Porque ele falou foi no teu ouvido. Quando ele fala com a mulher que ele vai multiplicando, quando o profeta fala com a mulher que ele vai multiplicando o azeite, ele dá uma coisa que é chave. Entra e fecha a porta. Tem coisa que ele não vai fazer anunciando para todo mundo, ele só vai falar com você, você que vai entender. Como que aquelas vasilhas começaram a jorrar muito, muito óleo? Ela entendeu dentro, que do lado de fora as pessoas estão assim, ué, mas como é que esse óleo todo chegou na tua casa? Esse azeite todo multiplicou como? Porque Deus falou algo com ela, o profeta falou algo com ela. Fecha a tua porta, eu vou multiplicar aqui dentro, o propósito é esse aqui, depois vai para fora. Então assim, mas por quê? Podcast você acabou de falar sobre vidas. Então não é só sobre trabalho, é sobre propósito. Se tu entendeu o propósito, esquece, vai embora. Vamos falar que tu tá maluco mesmo. Vamos falar que tu tá maluco. Ano passado a gente fez um encontro todo mês, até fazer a conferência em setembro, e Deus falou para mim, são 9 meses de encontro, e esses 9 meses são uma gestação. Eu ainda tava com o Dil. Eu falei, Deus, uma gestação? É, uma gestação. Eu falei, beleza. Em setembro, quando a gente fez a conferência, nós estávamos lá anunciando, estamos grávidos. Cara, Deu 9 meses. Deu 9 meses certo. Anos eu falando, não quero engravidar, não quero ser mãe. Por quê? Porque eu tinha sido ferida lá atrás e ele respeitava. Ué, quem vai gerar é você, convenceu, eu vou te forçar, não tenho como. Só que o Senhor tinha um propósito maior para aquilo dali. E, cara, filho é herança. Não tem como. Você acabou de falar algo que essa semana mesmo, mais uma vez a gente viveu. Mais uma vez o Senhor falou comigo. Eu falei, amor, Deus falou isso. A gente vai viver isso. E o próximo ciclo é isso, isso e isso. E ele, calma. 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 Calma que a gente tem que ver se... Cara, você subiu demais. Você foi muito além. Eu falei, cara, mas Deus falou. Deus falou, eu orei esquece. assim, Deus confirmou isso e isso. E ele, calma, calma. E eu, tipo assim, falei, vamos ver então. Quando foi agora, antes de ontem, Deus fez questão de fazer ele sonhar. Tirou o sonho. Maluco. Sabe aquele sonho do faraó? Aquela coisa doida. Louca. É aquela coisa louca que ele sonhou. Fala. E aí depois, ele não entendeu o sonho. Ele não entendeu o que estava rolando. Ah, tá. Entendi. Agora que eu entendi. Mas tu falou agora do sonho e eu vou falar uma coisa pra vocês que
questão de sonho, só pra vocês entenderem, né? Algo que aconteceu comigo hoje também. Eu tive um sonho que eu não tinha há muito tempo, que foi com o meu avô. Meu avô era pastor. E aí, quando meu avô faleceu, ele deixou uma carta, sabe? E eu até fiz uma música sobre essa carta. E quando Deus quer falar com você, ele dá um jeito dele, né? E aí, pô, eu ia falar que tu é igual o Tomé, né? Porque tu fala que ele é só tipo acredita vendo, porque... Eu sou uma razão. muito. E ele sonhou, e quando ele foi me contando o sonho, eu tô assim, ouvindo o sonho. Aí ele, isso é maluco, esse sonho maluco? Eu não tô entendendo nada, coisa maluca, misturando lá no exército, quando eu era do exército, Uma parada muito com não sei o quê, e um quebra-mola, e mais não sei o que lá. E eu ouvindo, e tipo assim, Deus já me falando. E ele, você é louco? Não tinha nada conectando com nada. Aí eu olhei pra cara dele. Eu falei assim, claro que tá conectado, cara, pelo amor de Deus. Deixa eu te explicar. Eu sei que você talvez não vá aceitar, que tu acha que a minha mente é lúdica e a tua é tudo toda racional. Eu falei, Deus está falando pra você que você passou por isso, isso e isso. A gente vai avançar para essa próxima fase aqui, só que você tá indo na frente, tirando os ferros, passando os obstáculos, que mesmo que você esteja achando que eu esteja maluca no que eu tô falando, você vai na frente tirando o obstáculo e a gente vai ter que passar e vai ter que ir para esse lugar que é o lugar que eu te falei que. Aí ele. Eu pensei, fica aí com essa cara de maluco. E já sei Quem é maluco? Quem é maluco? isso. Aí eu deixei, né? Quando foi umas horas depois de noite, aí tô eu cantando, botei um louvor altão. Eu vou viver a totalidade da promessa. Aí ele tá assim. Ah, gente, o que é isso? Eu falei assim, Deus falou contigo. Deus falou contigo. Não adianta querer falar que eu sou maluca, que agora ele confirmou e confirmou com você. Vai falar que não confirmou? Ele, né? É mesmo, é mesmo. Sonho, é muito difícil sonhar. É mesmo. O sono, né? É. Não, e aí eu só pra complementar o que eu tava falando. E nesse sonho, hoje eu botei um propósito na minha vida, no meu trabalho, em relação ao meu trabalho, que eu falei que eu quero chegar até julho com uma cartela de 30 clientes. Eu nem pedi muito, hein? Pedi 30 só. Falei assim, eu quero uma cartela de 30 clientes até julho. Isso vai me dar uma margem de tanto. Sim. Eu sei que é só pra começar, mas eu quero. E eu falei assim, eu quero isso. Se o senhor puder me abençoar com isso, só me direciona, fala o que eu preciso fazer, que eu vou caminhar. E aí, mas a gente fala isso com Deus, mas a gente sabe que no nosso interior fala assim, pô, será que vai ser possível? Aí eu falei assim, não, eu confio no meu senhor. Aí eu orei, e eu lembro que no sonho, quando ele fala comigo, ele fala assim, ó, eu estou contigo Uau. e eu não vou te deixar. Uau. Caraca. Cara, isso é muito forte. Muito. Eu me emociono porque o meu avô sempre foi uma referência muito grande na minha vida, Sim. para muita coisa. E assim, e é engraçado, né, que eu via nitidamente a imagem do meu coroa. E assim, o local tava muito cheio, sabe? Muitas pessoas. E ele pegava assim e falava assim, tá lendo essa carta? E falava assim, aí a carta era muito bonita, eu não lembro agora diretamente como era a carta, mas eu lembro literalmente, nitidamente o que ele falava pra mim. Eu estou contigo e eu não vou te deixar. Meu Deus do céu. Caramba. Então, assim, é muito forte pra mim. Quando meu avô faleceu, vou falar rapidinho. Quando meu avô faleceu, ele deixou uma carta. Ele tinha uma verdade, ele falava que tinha um tesouro. Ele falava assim, ó. Quando eu morrer, vocês abrem o cofre. E lá dentro tem um tesouro. Vocês vão saber e eu quero que vocês dividam isso entre famílias. Entre vocês. Aí meu avô faleceu, ele teve Alzheimer, ele veio falecer. E aí abriram o cofre. Quando abriram o cofre, dentro dele tinha uma carta e uma foto do meu avô. Somente. Na carta ele vinha falando, eu sei para onde eu vou. Deus já me direcionou para o lugar que eu quero ir, que é estar junto com ele. E para você, minha esposa, eu deixo saudades. Eu lembro mais ou menos assim, 100% eu não lembro. Eu deixo para você saudades, porque eu te amei muito todos esses anos. Meu avô tinha 56 anos de casado. E aí ele continua. E para vocês, meus filhos, eu espero ver vocês lá no céu junto comigo. E vocês, meus netos, também. Porque eu tô deixando para você ele fala que é exemplo, exemplo e exemplo. Não, ele fala, vou deixar para vocês um tesouro. 3 coisas. Exemplo, exemplo, exemplo. E aí eu falo pra você,
eu fiz uma música, né? E aí o louvor fala, tem uma parte do louvor que aí fala assim, exemplo de pai, exemplo de irmão e exemplo de amigo. E meu avô era literalmente esse exemplo como um pastor. Ele era muito respeitado como um líder pastoral e ele era um cara, tipo assim, fazia tudo pela família. E quando você abre um cofre e você lidar com uma carta onde está escrito assim, eu deixo 3 pepitas para vocês. Exemplo, exemplo e exemplo. Aí no final ele escreve assim, espero por vocês no céu. Meu Deus. Isso é Cara, muito sério. é forte demais. Meu Deus. Isso é muito forte. E aí eu tenho um sonho desse, nessa noite, ele falando pra mim que eu estou contigo. Eu literalmente ali eu acordei chorando, né? Porque Poxa. eu acordei em prantos. Mas eu falei assim, Senhor, obrigado. Eu tô no caminho certo. Cara. Eu sei que o que eu tô fazendo aqui não é em vão. Eu tô com o nosso amigo Salles aqui, é um cara que Deus botou no meu caminho também, assim, a gente conversa muito, a gente fala muito de Deus, né, e às vezes ele fala umas paradas pra mim e fala assim, irmão, é Deus fazendo. Não só sou eu não, tem outros amigos dele que eu falo às vezes, ou então um amigo fala e eu vou lá e tipo assim, testifico que é isso aí. Sim. Cara, então é isso mesmo. E assim, e Deus tem me conectado com pessoas que têm me levado a lugares onde eu nunca imaginei chegar, irmão. E tudo isso por conta de entender e ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus, né? Ser mais sensível à voz de Deus. Eu vou falar uma coisa pra você, seja mais sensível. Seja mais sensível. Eu sei que... eu não falo isso, não sou sensível não, você é sensível à voz de Deus. Mas eu tô falando assim, seja mais sensível. Sim. Porque eu tenho certeza que Deus tá preparando algo pra vocês sobrenatural. Amém, cara. Eu olho pra vocês, eu vejo que Deus tem feito maravilhas na vida de outras pessoas que a gente vai entrar agora nesse assunto através do trabalho de vocês. Através do que vocês fazem hoje, da referência que vocês são hoje. Porque na minha casa tem lá, a minha esposa comprou. ela tem lá o produto de vocês lá. Ela tomou praticamente quase tudo. Aí depois esse negócio de tal de monjar aí, esse negócio aí. Esquece, né? Todo mundo vai pro seu lugar. Mas assim, ela tem lá, o dela lá começou a tomar e tudo mais. Mas então, pra gente dar continuidade, eu quero que vocês falem agora sobre a Triúna. Quero que vocês falem o que ela representa pra vocês, porque Deus deu pra vocês em algum momento, até um nome, né? Porque esse é um nome também que não é qualquer nome. Deus deu esse nome pra vocês. E porque somente pra mulheres. Porque eu acho que isso também é interessante a gente saber. Porque é algo que é direcionado. É um público muito direcionado. Sim. Entendeu? Não é pra qualquer pessoa. É pra mulheres e pra mulheres que querem transformar a sua vida, mudar a sua vida, né? A gente sabe que a mulher, ela se arruma pra outra mulher. Ela não se arruma pro homem, não. Esquece. Então, assim... Isso tem sentido também, que eu tenho certeza que não é possível. E eu queria que vocês, nesse momento, falassem pra gente... O que isso significa para vocês? Qual é o sentido do trabalho hoje em relação a isso? E o que vocês podem passar aí para frente em relação a isso para as pessoas que estão nos vendo, né? Então, a Triúna nasceu inicialmente de uma ferida, né? Como eu falei anteriormente, pelo fato de eu ser adotada e caminhei, fui adotada e sim, cresci, fui adotada na porta da maternidade. Então, eu cresci numa família ótima. Mãe, pai, irmãos, estrutura. A gente não foi rico, nunca foi rico, mas nunca passei necessidade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, esse lado feminino e materno, para mim, sempre foi muito difícil e eu não entendia o porquê. Até eu fazer 29 anos de idade, a gente já estava casado e sentado na mesa da nossa casa, Deus começou a falar comigo e Deus falou para mim o seguinte: se prepara que você daqui a 20 minutos está entrando na década da maternidade. E eu ouvi assim, eu falei, Deus, que década de quê? Não quero engravidar, não quero nada disso. Eu quero fazer outra faculdade, quero entrar para medicina, quero fazer outra coisa. E ele sempre respeitando, só que Deus falou para mim o seguinte: você vai virar agora dos 29 pro 30, você vai entrar na década da maternidade e manda o teu marido que tá na tua frente orar por isso. Aí eu falei com ele e ele, quê? Sempre questionamento do nada. Mais uma? Você sempre falou que não queria e tal.
tal. E aí eu falei assim, eu não sei também. Deus mandou você orar, porque você é sacerdote, tal, cabeça, então você que tem que orar. E aí ele orou tudo. Quando ele terminou de orar, ele não tinha falado nada do que eu tinha falado. E eu fiquei assim, parada pra cara dele. Falei, então, você vai orar de novo, porque Deus mandou você orar, falando a palavra pai, mãe, materno, paterno. Você tem que orar de novo. Aí ele foi, orou de novo, tipo, sem entender. E eu também ainda um pouco perdida. E daquele momento, que eu fiz 30 anos, hoje eu tenho 34, o Senhor começou a tratar comigo de forma intensa e profunda dentro da área feminina, materna, em todas as áreas da minha vida. Deus começou a me dar sonhos. Se eu pergunto para minha mãe adotiva hoje, mãe, por que minha mãe biológica me deu? Minha mãe, não sei. Não sei, perguntei pra minha mãe, irmã, não sei, eu não sei. Ela só falou que estava grávida, não queria mais a criança e ela ia dar a criança. Minha mãe falou que queria, encontrou com ela uma vez para dizer que queria, encontrou a segunda na porta da maternidade, pegou e foi embora e acabou, não tem mais nada. Eu falei, nada? Não, nada. Eu falei, tá, tudo bem. E aí, dali, eu comecei a ter sonhos. Nesses sonhos, Deus me mostrava claramente todo o cenário de abuso que a minha mãe biológica tinha passado. Tudo. E um desses sonhos, Deus me mostrou uma menininha pequenininha, assim, pretinha e tal. E aquela menina, ela vinha sinalizando. Sabe aquele jogo que tem na Netflix, japonês, vermelho? Eu esqueci o nome agora. Cara, que matam as Round Six. pessoas. Eu acho que Round Six. Isso daí. Era como se fosse esse filme e aquela menininha, e só tinham mulheres. E aquela menininha, ela vinha avisando: não entra nesse quarto, não entra, porque ali tem isso, isso e isso. Não entra, não participa disso. E a menininha vinha avisando, vinha avisando, vinha avisando. Isso foi um dos sonhos. No outro sonho, eu sonhei com uma mulher caída e aquela mulher estava sendo abusada e tudo mais. E era eu mesmo, como se fosse um plenário ali em Brasília, um negócio desse. Eu entrava e eu pegava o microfone e eu falava: o que está sendo feito com essas mulheres aqui? Eu vou denunciar. Eu vou denunciar. E tinha uma mulher loira sentada ao lado. Essa mulher loira tinha vários microfones e ela não queria que eu pegasse o microfone. Só que eu ia, metia a mão no microfone e falava: eu vou denunciar. Aquela mulher olhava para mim fixamente e ela tinha 2 olhos, ela ficou com um terceiro olho no meio da testa. E ela me segurava pelos braços e ela tentava me amedrontar e ela não falava nada. E a cara dela vinha transformando. E a gente sabe que um terceiro olho fala de Leviatã, né? Que é confusão, né, amor? Espírito de confusão e tudo. E ela tentava trazer confusão na minha mente com aquilo. E a minha voz ia acabando. E eu era ministra de louvor. Minha voz ia acabando. E eu falava para ela, mesmo sem voz: o meu Jesus já venceu na cruz. Você já perdeu. Meu Deus. Acordei. Só que aquilo foi uma sequência. Foi uma sequência de sonhos, uma sequência de muita coisa. E ali eu fiz um curso na minha igreja. Nesse curso, aí entra de novo, né, o Léo Fabi. Nesse curso, essa minha amiga tava lá e era um curso chamado Mulher Única. Cara, Deus foi me botando em tudo quanto é coisa de mulher, sabe? E eu pensando, que saco, cara, minha pastora, você tem que fazer esse curso. Eu falo: pastora, eu não quero fazer. Eu não tenho tempo dessas mulherzinhas, não. Ficam em casa todo o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar, que eu sou correria, que não sei o que, tal. Eu não vou ficar nesse cursinho, não. E a minha pastora: vai fazer o curso, sim. Faz a inscrição e vai fazer o curso. Eu chegava atrasada, eu não levava material, igual a criança birrenta. Tu não fazia exercício? Eu não fazia os exercícios. A minha mãe é líder Aí, de cara, mulher. pelo amor de Deus. Aí falava assim: você quer compartilhar? Aí eu: não. Biata mesmo. Quero. E as meninas ficavam assim: não quero compartilhar nada. Posso orar por você? Eu falei: hoje eu não preciso. Meu Deus. Assim. Desse jeito. Assim. Minha pastora de prova. Hoje não precisa. Porque eu não queria nem estar aqui. E assim. Foi passando aquele processo. Quando foi chegando nas últimas aulas, cara, o tema da aula eu não lembro qual era, mas era um tema, tipo, fora daquele contexto. Só que eu já tava mais de boa, já pensando: ai, tá acabando, vou me livrar disso e tal. Essa minha amiga, porque era muito minha amiga, e eu falei: vou dar relaxada com ela, né? Não vou. E ela falou assim: posso orar por você? Aí eu: pode? Vai, ora aí, pode orar. Ela veio, ela segurou na minha mão naquela noite.
E ela só falou uma frase, mano. É por isso que o que você falou é muito forte. Seja mais sensível ao que Deus está falando, ao que Deus está sinalizando. Porque a gente, às vezes, espera um show pirotécnico, uma Uhum. coisa séria. E, cara, ela segurou na minha mão, o Fabi segurou ali e falou assim, ó. A mamãe tá aqui. Mano, quando ela falou essa frase, eu entrei em surto. Eu berrava dentro daquela. Sai! Me solta agora! Me solta! Tira a mão de mim! A mamãe não tá aqui nada, a mamãe não me abandonou lá atrás. É por isso que eu odeio tudo que é de mulher. Eu odeio tudo que é de mulher. Eu odeio por causa de você. Você me abandonou, você me largou. E ela segurava. E eu falando: me solta, me solta. Eu não quero mais. Eu entrei em surto. Entrei em surto. E aí veio outra menina orando também. E ficou aquela situação. Quando passou daquilo dali, eu entendi que eu tinha uma ferida profunda. Por mais que eu tenha vivido uma vida muito boa. Cara, e assim, até me perguntam, você gostaria de conhecer sua mãe biológica? Não. Porque eu entendo que ela fez parte do que Deus tinha para fazer na minha vida até o ciclo de gerar. Ela não fazia parte do para frente. E assim a gente tem que entender, porque foi Ruth, Noemi e Orfa. Orfa simplesmente não fazia parte do próximo ciclo. Cara, e ficam julgando, poxa, porque ela largou a sogra dela, Noemi, só porque o marido morreu, ela largou. Ela não fazia parte do próximo ciclo. Tem pessoas na nossa vida que não são para todos os ciclos. Mas é meu amigo, mas é meu parente. Não faz parte do próximo ciclo. E tá tudo bem. Então eu entendi em Deus que a minha mãe biológica, o papel dela na minha vida era gerar, não conseguir abortar e me entregar. E tá tudo bem. E depois que Deus começou a falar tudo isso, eu falei, cara, ela não queria conviver com a dor dela. Porque se eu sou fruto de um abuso, de uma dor que ela viveu, cara, cruel ela todo dia olhar e, pô, tô Verdade. convivendo com a minha dor, entendeu? Com o que eu sofri aqui. Então Deus preparou todo um cenário e preparou o bem pra ela e o bem pra mim. Então, tudo bem. Só que aí, cara, passei por esse negócio de mulher única e tudo mais, e Deus foi apertando cada vez mais. Deus mandou, eu me formei. E logo assim eu fiz uma pós-graduação na área de ortomolecular, fitoterápicos, porque eu era da área esportiva, mas eu não queria fazer a pós em esportiva. Eu queria poder manipular os meus suplementos para os meus atletas. Competidora de crossfit, aquela coisa Uhum. toda. Então, assim, fui para a área do esporte que eu amava. Atendi em academia, aquela coisa toda. E Deus falou assim para mim: fecha o nicho para homem. Hoje você só atende mulher. Aí eu fui igual a ele. Falei, ih, tá doido? Não, ó, Até que fim. fecha nada. Só eu? Sozinho. Falei, fecha nada, isso não é falando, não. Eu sou da área esportiva, sou nutricionista esportiva. E não vou, não. Falei, Deus, vou falir, vou passar fome. Eu sou da esportiva, como é que eu paro de atender homem assim? Não, eu não quero e tal. E aí eu fui, relutei. E Deus falou assim pra mim naquele ano: você tem até dezembro pra parar de atender homem. Se você não parar, você já sabe que é direcionamento. Não que Deus se vingue ou aponte ou te ameace. Não é isso. Mas, cara, a voz dele vem pesada na tua mente quando é de Deus. E eu falei pra ele, eu falei, cara, Deus mandou parar de atender homem, cara. Pô, caraca, chatão, Deus, cara. Pô, fica falando um monte de coisa de mulher. Eu não gosto de coisa de mulher, eu não gosto de coisa de mulher. Mulher é muito chata, mulher fofoqueirinha, e coisinha, e tudo. Pra mim era muito chato. E aí fechei o nicho do meu trabalho, não atendia mais homem e foi um conflito. Cara, depois eu conheci a minha amiga, né, a doutora Lívia Guedes, a Lívia falou assim pra mim: cara, eu tenho uma série de deputados pra atender, galera que paga legal e tal. Vamos, eu falei, eu não posso, cara. Ela, como assim não pode? Eu falei, cara, eu não posso. Deus falou que eu não posso atender homem, eu só posso atender homem se eu estiver atendendo a sua esposa. E aí, porque completa o que a gente tá Sim. fazendo com a sua esposa, eu posso atender você, o filho e tal. Mas se, vou atender só você, querido, vou te indicar uma nutricionista, não posso. Então a Triuna, ela acaba nascendo de um processo de cura e transformação de corpo, alma e espírito. Você tá me entendendo? Então não é sobre só ter um público para vender para a mulher. Deus fez um processo de cura em mim primeiro, da área que eu mais rejeitava, da área que eu mais fui ferida, da área que mais me doeu. Deus transformou aquilo dali e falou: agora você inaugura algo triuno, porque é para o corpo, para a alma e para o espírito.
E ali ele destravou a minha maternidade, destravou tanto para trás quanto para frente. E ali ele inaugura a Triúna. Por que a Triúna só vende para mulher? Porque ela é um propósito. E aí eu sempre uso essa referência, né? Que eu falo muito assim, cara, a Triúna é um instrumento para a obra de Deus. Porque eu tinha muito medo de vender, né, amor? Passamos por uma situação quando a gente estava para casar que Satanás armou um laço violento. A gente começou a vender suco para pagar o casamento. Os coloridinhos da Nutri. Começamos a vender suco. A gente errou o time. Eu fui pro Ceasa, nós fomos pro Ceasa, compramos as coisas, fizemos as garrafinhas de suco funcional, era coisa linda. E aí a gente foi no carnaval vender suco. Quem quer tomar suco no carnaval, gente? Isso. Campanha errada, cara. Caraca. Tirado. Aí eu fiz ele carregar uma bolsa com mais de 200 Meu Deus do céu. Que nem um burro de carro. Eu falei, vamos embora, não sei o que, tal. Fiz uma placa, ajude nosso casamento, por isso aqui, tal. Nem tchum. Mano, se fosse só o Neytchum tava bom. A gente parou numa família que tava sentada assim na areia. Foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. O senhor, eu vou resumir, ele simplesmente olhou na minha cara e falou assim, ué, tu é nutricionista? Eu falei, sou. E os sucos são funcionais, eu calculei, tá tudo certo, não sei o quê. Ele falou, por que você não tem vergonha? Porque tá cheio de hotel aqui atrás, ao invés de você estar vendendo suco na areia da praia, por que você não vai procurar um emprego num hotel desse aqui atrás, ao invés de estar passando essa vergonha vendendo suco? Cara, meu olho ficou gigante de vontade de chorar. Ali não vendeu nada, vendeu uma garrafa naquele dia, assim, com muito custo. Eu falei, amor, vamos embora, vamos embora. A gente tava com alguns amigos na época, eu falei, vamos embora, não dá mais pra mim. Dali, eu entrei numa vergonha de vender, que era tipo assim, quanto que a sua consulta é tanto, mas eu te dou desconto. Fazia isso, filhote. O tempo todo, pra tudo. Eu tinha medo, trava de vender. Até que eu fui dentro desse processo, Deus tratando, Triúna, coisa e tal. E Deus falou pra mim o seguinte, mano, referência. Ele falou assim pra mim, sabe por que você tem medo de vender? Porque você ainda tá presa numa raiz da rejeição lá de trás. Você ainda tá entendendo que se você recebe um não, você tá sendo rejeitada. Se você receber um não, a pessoa só não quer o produto. Isso aí. Ela não tá rejeitando você. Mas só que a raiz da rejeição que Satanás implantou na tua mente naquela situação ainda tá presa aí. Isso tem a ver com a adoção também. Minha mãe me rejeitou, então todo mundo vai me rejeitar, então eu não vendo, eu não dou meu preço, eu faço mais barato, eu me dou por qualquer valor. Não, não é isso. E aí, cara, naquela época, eu assistia assim, as paradas de vez em quando da Virgínia. Pô, e a Virgínia vendendo suplemento, brother. E ela não é nem da área da saúde, cara. Nada. Ela não é nada da área da saúde. Eu pensando com 3 faculdades, mano. E a mulher tá ganhando meu dinheiro. É isso aí. E Deus falou pra mim, você precisa prosperar com a Triúna, porque lá tem 3 sócios. E eles estão propagando todas as promiscuidades possíveis. A Triúna tem mais 3 sócios, Pai, Filho e Espírito Santo. E você precisa propagar o reino de Deus. Então, por que Triúna? Porque é corpo, alma e espírito. Por que Triúna? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Por que é só mulher? Porque a Triúna não nasceu só por empresa. A Triúna nasceu por um propósito para o reino de Deus, e esse propósito está conectado à raiz dele. Onde foi a raiz dele? Onde Deus me curou para poder caminhar nisso daqui. E aí eu falei pra ele, faz educação física, faz alguma coisa pra tu fazer os troços aí pra homem aí, porque tu sabe que partindo de mim, Não vai não tem rolar. condição, é o direcionamento que eu recebi. Então a Triúna, ela é um propósito de Deus, muito mais do que uma empresa. Então nosso compromisso, toda vez que Deus fala, faz isso. Agora é pra isso, agora é aquilo. O nosso compromisso não é só com a nossa renda, com as nossas compras e coisa e tal. O nosso compromisso é Deus, o que o Senhor quer que seja feito? Fala, porque a empresa é tua. A gente tá aqui de gerente, só gerindo aquilo que o senhor quer que seja feito. Aí o gerente aí, ó, viu? Aí o gerente, Aí o gerente aí, ó. sabe? Aí ele Olha o gerente aí, ó. tem que ter, o gerente entra. A parada funciona, mano. Eu acredito. Essa ideia do suplemento só para as mulheres, isso aí, cara, revolucionou na Triúna. Aí a Etienne trabalha lá com a gente, né? Eu trabalho também vendo as coisas do call center lá e junto com o Instagram, e eu vejo, e com as afiliadas também, que a gente tem as afiliadas, e nós recebemos relatos das mulheres que
elas não tinham relação sexual com seu marido, se tivesse era só à noite. Olha só que parada Luz doida. apagada e com vergonha. Caramba. Deus dá uma parada, né? Deus dá uma direção pra Jussara e ó, cara, você vai ficar só esse nicho, é mulher. E aí vai, cara, mulher e tal, tá, vambora. Aí mulher aí, nessa cura toda, porque assim, a mulher não consegue tirar a roupa na frente do marido porque ela tá gorda. Porque ela se sente muito inferior, sabe? Ou aquilo que ela era, envergonhada. Sim. E elas estão, então, só vou fazer sexo com meu marido com a luz apagada. Vários relatos, temos vários relatos até hoje sobre isso. E aí, quando você ouve um testemunho assim, caraca, eu emagreci 10 quilos e agora eu não faço mais, não tenho mais relação com meu marido com a luz apagada, agora com a luz acesa. E aí você vê a mulher se transformando, entendeu? Uhum. Restauração. Você vê mulheres que tinham a menstruação vinha 10 vezes, 10 vezes no mês, 15 vezes no mês. Caramba. Cara, 15 O vezes. fluxo era contínuo, né? parado. Então, assim, na época, né? Na época eu era o cara do call center, eu era o cara do Instagram, eu era o cara que enviava. Mas ninguém sabia que era o cara. Era Ninguém só sabia. Fala com uma calma, fala com não sei quem, mas... Ninguém sabia. Então, só ali, ó, todo mundo achava que era uma mulher. E ele conversava como E se eu fosse uma conversava mulher. como se fosse, como tal, né? Sabe quando você começa assim, não tem jeito. Verdade. Hoje tem ATN lá, né, e tal, mas, cara, eu vi assim, a mulher falando que, cara, que eu menstruo 17 vezes no mês. Caraca. Continuamente. Continuamente, contínuo, não parava. E eu falei assim, e a pessoa fala assim, não, eu comprei o Fazes, que é o Fazes ele tem, que ele, aí você sabe os ativos, né, que só pra falar. Trícola, borracha, né? Pra isso, e a mulher fala assim, cara, hoje a minha menstruação vem, Tá regulado. Normal. tá regulada, 5 contínuos, 5 dias. Eu falo assim, cara, Não eu falei pra ela assim, amor, controlado. que macumba é essa? Cara, Que macumba é essa? Você botou esse produto? Então você vê assim, que, cara, eu olho assim e falo assim, cara, não é só um suplemento. A triuna não é só um suplemento. Ela é algo criado por Deus, direcionado por Deus para curar mulheres, assim como foi feito na vida dela. Aí hoje nós entendemos o propósito. O que vamos fazer, Deus? O que nós precisamos fazer para alcançar mais esse público feminino? Né? A gente precisa fazer mais o quê? É isso, é aquilo outro. Hoje a gente lançou um produto de libido para mulheres, né? Que não tem esse tem um problema também com o marido. Lançamos o e tudo vai Magna. partindo de mim, né? Porque até o da libido, na época que eu era competidora de crossfit, fazia 2, 3 treinos por dia, não sei o que, tal, chegava em casa de noite, eu tava o quê? Morta de cansada. Morta. Aí ele ficava, Sobrou nada para mim. sobrou nada pra mim. Tu tá morta, tu parece... morta. E ele ficava assim, tu parece uma cabra velha. Pô, só uma cabra velha, não sobrou nada pra falar, cara. Aí, Muito hoje bom. direcionou Trifire, que é libido. Aí agora a gente lançou agora tem Magna, né? Que é magnésio para mulheres. E assim a gente vai tendo direcionamento de Deus para alcançar dentro dessas casas. Cara, não é só dinheiro. Se você fizer algo só pensando no dinheiro, você vai falhar. Uhum. Ou você vai trapacear pessoas. Você vai roubar de pessoas. Você vai lesar pessoas quando você pensa no dinheiro. Agora, quando é propósito, cara, você leva a cura. E hoje eu boto um folhetinho, né, amor? Eu coloco um folheto, tem agora um panfleto. Eu coloco esse panfleto com um versículo lá e com a espada da triuna e chega. As pessoas abrem, cara, que maravilhoso. Então, é assim, o nosso atendimento, ele é totalmente humanizado. E nós, o pós-venda, atendemos a pessoa do jeito que ela merece. Sabe? Um atendimento para mulheres. E, cara, e temos muito testemunho na triuna. Muito. Então é gratificante quando você fala assim, caraca, e eu falo pra ela assim, pô, se eu tivesse ouvido Deus, né, mais um na atrás. E você vê o que Deus ia fazendo. É o tempo dele, né? No tempo dele. É tudo no tempo de Deus. E aí eu vou falar algo aqui um pouco mais profundo que é o que eu falo, né? A gente vai escutando e vai entendendo. Deus só vai testificando tudo que ele vai fazendo na vida de vocês, cara. Que te deu uma menina. Não. Cara, essa é outra história. Não. Essa aí. Eu acho que nesse podcast a gente não vai conseguir falar tudo. Claro, não tem como não sentir. Quando eu engravidei, Deus falou pra mim. Deus falou, não vou falar Deus falou. Nessa parte eu não vou falar Deus falou. Mas eu senti de Deus. Eu falei, Deus, eu vou ter uma menina. Porque assim, todo esse processo é a validação da cura eu ter uma menina. E aí, quando a gente ainda não sabia, eu ficava assim, eu acho que a gente vai ter uma menina. Só que ele entrou numa tão firme. Tinha uma votação, tinha que votar. Tão firme, mas tão
firme que era menino. Menino. Que ele me confundiu. Eu comecei, cara, acho que né? Acho que é menino, né? Aí tu começa a assistir bagulho de TikTok, de não sei o quê, que a barriga é assim, que o rosto fica assim, que a fome fica assim. E eu, caraca, maluco, eu tenho todas as paradas pra ser mãe de menino, meu, acho que é menino, cara. Quando foi chegando na semana do chá revelação que ele quis fazer, que pra mim a gente estourou um negocinho. Ele virou colérico do nada. Saiu fleumático, virou colérico. Eu falei, vamos estourar só um negocinho na praia com a fumacinha ali, não? Se eu vou fazer também, vou fazer direito, vamos fazer uma feijoada, vamos fazer não sei o quê, e tal. Quando foi naquela semana, cara, voltou aqui na minha mente. Eu falei, cara, é menina. Esse processo meu com Deus, desde o ventre da minha mãe, foi muito intenso. Uma menina seria a validação da cura. E ele é menino. Tô te falando que é menino. Confia. Confia, menino. Lá na hora, quase estourando o negócio, e ele é menino. E eu, vamos ver. Cara, quando estourou, que saiu a fumaça rosa, brother, ele Chorou, não acredito, cara. não. Aí É tem mesmo? um vídeo, tem no meu Instagram, e eu já tô, É nítido, eu tô me viu? tremendo, eu já tô assim, ó, me tremendo, eu comecei a falar em línguas, e uma presença de Deus, e eu me tremendo, e ele faz assim, ó. Mas aí ele volta. Aí fica assim, ó. Daqui a pouco sobe outra fumaça, aí ele tipo... Caraca, é menina mesmo. Aí ele vibra. Mas ele não acreditou que a fumaça tinha saído rosa, cara. Agora esquece. Baba pra caramba, já no ventre. Mas é muito bom. Aí já fica, ela vai gostar mais de mim do que de você. Eu fico, ai, tá bom, tá ótimo. Que é bom que tu levanta, tu faz as coisas, tu empresta teu cartão. Faz tudo. Mas aí a gente vê como que Deus é tremendo, cara. Eu te falar, cada vez que eu sento aqui, eu falo muito isso com o Kleber, né? Que é o rapaz que toma conta de todo esse estúdio aqui maravilhoso onde a gente tá. Verdade. Assim, eu falo às vezes com ele, eu falo, cara, Deus, cada vez que eu sento aqui, ele fala comigo de uma forma... A última agora que eu vou lançar na sexta-feira, a gente falou sobre o autismo. Então, assim, eu vou lançar sexta-feira sobre autismo e foi algo também que mexeu muito comigo. Eu saí daqui muito impactado. O Kleber me ligou assim, Renan, cara, eu preciso que tu me ajude. Pô, eu preciso ajudar uma pessoa. Quero falar sobre... Queria que ela contasse aqui a história dela, sobre autismo. Eu falei, não, cara, vamos lá. Vamos sentar lá, vamos escutar essa história. E a gente sentou aqui, ela contando a história, tipo assim, eu falei, caramba, porque eu tinha muito medo, eu vou te falar a verdade, voltando aqui, eu tinha muito medo do meu filho vir com autismo, com alguma doença, que acho que é uma preocupação de todos os pais, né? Mas eu tinha muito medo, porque meu filho veio na época da pandemia, e tipo assim, pô, era tudo medo de minha mulher sair na rua, pegar a Covid, pô, isso dá problema na criança, e era um desespero do caramba, era algo, tipo assim, horrível. Né? E também, na época, também tinha um negócio de dengue junto, então... Pô, então, a mente ficava como? Desesperada. E assim, cada vez que eu sento aqui, eu saio cheio. Mas é muito cheio, vocês não têm noção, gente. E aí Deus vai só testificando que o que a gente tá fazendo, de fato, não é sobre pessoas, é sobre o reino, irmão. É sobre o reino. Não tem como... O propósito dele é maior, o propósito dele é muito maior. E assim, eu sou muito grato a Deus por permitir, sabe, eu vivenciar isso, porque apareceram vários nomes pra mim, poderia ser vários nomes além de Transforma Aí, poderia ser milhões, eu pesquisei vários, mas o Transforma Aí, ele ficou na minha mente de uma forma, eu falei assim, não, é sobre isso. E aí como eu falei, eu vim falando que não, mas pode ser isso aqui, não, e Deus fala, Transforma Aí, Transforma Aí. E a história de vocês é transformadora, gente. É algo que, pô, eu agradeço muito a Deus por ter me permitido conhecer vocês, tá? Na verdade, eu falo que tudo é uma junção, né? O Juninho, ele já é um amigo nosso já de muitos anos, mas a gente não tinha uma conexão tão forte como a gente tá tendo hoje. E eu falei, Juninho, eu tenho um podcast pra lançar, cara. E aí ele falou, pô, é mesmo? Eu falei, já tenho até um nome, Transforma Aí. Ele falou, vamos gravar. Eu falei, cara, mas eu não tenho nenhum lugar pra começar. Ele, não, já tenho tudo já. Tudo esquematizado. Aí ligou pra um, ligou pra outro. Ele, tipo assim, e foi fazendo. Aí a gente falei, vambora, tu vai ser o primeiro então. Ele, claro, vambora. E assim, a gente sentou aqui, contou a história dele, que também é uma história muito bonita. E eu me identifico muito com a história dele, porque minha esposa também, por muitos anos, até hoje ainda, a gente ainda divide muitas contas, mas a minha esposa, ela, por ser filha de dono, ainda tem uma situação ainda um pouco melhor, mas eu já falei pra ela, esposa,
amor, eu vou te tirar dessa vida e você vai ver que eu vou dominar todas as áreas da nossa vida, como Deus já me ordenou fazer, e pode ficar tranquila que eu vou ser de fato aquele que vai prover tudo dentro da minha casa, sabe? Amém. Eu oro muito a Deus sobre isso, eu tenho muita fé que isso vai acontecer. E assim, a história de vocês é muito linda, gente. É muito linda, é muito importante as pessoas escutarem isso e entenderem o propósito de Deus na vida de cada um, tá? Deus tem um propósito na vida de vocês muito grande. Glória a E Deus. assim, Cada um entendeu o seu lugar, cara. Se o marido entender o lugar dele e se a esposa entender o lugar dela, não tem como não, não tem como não tem não como. prosperar. E não tô falando só de dinheiro. Sim, Não tem como não prosperar. Cara, concordância é algo que Deus estabeleceu na vida do homem e da mulher. é isso aí. Concordou, determinou, você vai. E às vezes Deus vai direcionar para um mesmo. Hoje eu não tenho isso. Deus fala muito com ela, não. Falou, mano? Tá, vambora. Não, mas você tá assim, hein? Vambora, não é, amor? Fala, É. eu vou, não é? Vambora, Calma, pô. vamos só dar uma Eu falei analisada. assim, deixa eu só ver aqui as circunstâncias e tal, mas daí a gente vai. Porque, cara, eu vou te falar, você tava falando aqui que Deus falou com você, e ela falou também que Deus falou com vocês sobre isso. Renan, quando Deus fala pra Noé assim, ó, vai construir a arca, ninguém acreditou, cara. Acho que até ele tá louco, senhor. Tá me chovendo? Quando o cara cortar madeira, o cara pega o cunhado, pega genro, pega a nora, pega não sei quem, pega a família toda e só uma família tá fazendo. Ou seja, os mais próximos dele que foi que acreditaram Sim. nele. E com certeza algum falou assim, cara, será que meu pai tá maluco, cara? Ou só ele ouviu a voz de Deus. Só que, cara, quando você ouve a voz do Senhor e você executa sem ver o que está sendo falado externamente, você salva a tua família. O importante não é salvar os outros. A gente entende no evangelho que é o quê? Começa dentro da nossa casa. Sim. A salvação começa dentro da nossa casa. Então o que Noé faz? Salva a família dele. Ninguém de fora deu ouvido. Mas cadê a família de Noé? Salva dentro da arca. Então se você ouviu a voz de Deus, esquece a voz dos outros. O importante é salvar a sua família e executar o que Deus determinou para você. Eu fiz um curso lá em Curitiba e eu conheci um cara, ele falava assim, ó, o comando é faça. Você conversa com ele, o que você acha disso? Ele fala, o comando é faça. Deus te falou? Faça. Só isso. É simples. E é isso, gente. Bom, vou te falar agora, pra gente poder concluir. Eu queria que você, Jussara, já que você aqui é a pessoa que mais fala, deixasse uma mensagem pra todas as pessoas que estão nos vendo. Mas não, ele esquece. Pô, não, a gente vai ter muita coisa pra conversar. O quê? Muito. Já falei isso pra ele já. Às vezes eu falei assim, ó, a gente vai malhar, vamos malhar junto e a gente aproveita esse momento pra poder fazer isso. Nada. A gente aproveita esse momento pra trocar essas ideias, porque eu falei pra ele, cara, a gente tem muita coisa pra conversar ainda, porque não é pouco, não. É de Deus, de fato, assim. Eu acho que eu tenho muito a agregar e ele tem muito a agregar na minha vida. Eu já falei isso pra ele já. E eu sou muito grato a Deus, tá? Por ter colocado pessoas na minha vida tão tremenda como é. Porque o Juninho é um cara, tipo assim, sensacional, cara. Eu vou sempre falar dele porque foi ele que começou sabe, Deus usou ele de fato pra poder fazer as coisas começarem a acontecer. E eu tô indo pra lugares que eu ligo pra ele e falo assim, meu irmão, tu não tem noção de quem me ligou. Caraca, o cara lá de tal lugar. E que isso? Eu falei, mas ele fala assim, eu já sabia que isso ia acontecer com você, irmão. Era só um momento. Deus já tá fazendo coisa na sua vida que você nem espera. E Deus tá fazendo na vida de vocês, através de vocês, na vida de outras pessoas, como você relatou aqui, relatos, né, das pessoas que usam o produto de vocês, como que a mão de vocês tem um poder de abençoar vidas, sabe? A sua mente, Jussara, é uma mente abençoadora. Amém. É uma mente transformadora, de verdade. É uma mente que Deus te deu para transformar vidas. Porque não é todo mundo que pensa o que você pensa, não é todo mundo que faz o que você faz, sabe? E Deus te escolheu exatamente para poder fazer o que você tá fazendo isso. E que Deus continue te usando grandiosamente para transformar mulheres. Amém. Tá? Para poder, através das mulheres, ela transformar a sua família. É verdade, É verdade. São as edificadoras, né, que são levantadas nesse tempo, entendendo o seu papel, entendendo a sua função. Eu até abro esse parêntese. Ontem eu atendi uma paciente que ela chegou a mim e ela ainda muito com a mente de comportamento ainda muito infantilizada e ela querendo emagrecer muito e tal. E ela falando, mas meu marido leva bala pra mim.
Mas ele leva pãozinho no final do dia. Como é que eu vou falar pra ele que eu não vou comer mais o pão? E não sei o que, e tal, tal, tal. E ela com uma resistência insulínica violenta, o pescoço dela escurecido, né? Que é a chamada acantose nigricans. E vários sintomas. E eu deixei ela falar, cara. Porque eu sou um pouco mais incisiva, né? Deixei ela falar. Eu falei, tu vai crescer quando? Caramba. Porque esse teu comportamento é de criança, infantil. Porque se você quer um resultado, você tem que construir esse teu resultado. E aí você vem com essa desculpa pra cima de mim de que o seu marido tá te atrapalhando. Seu marido não tá te atrapalhando, ele tá sendo um marido excelente pra você. Só que se você quer emagrecer, você precisa pegar pra resolver. E aí você vai sentar com seu marido e você vai falar: "Meu amor, muito obrigado por tudo que você tem feito pela bala, pelo pão, eu entendo o seu carinho, mas eu preciso emagrecer para me sentir melhor. Você pode me ajudar? Eu tenho certeza que o seu marido vai te ajudar." E aí, ela me mandava mensagem, tipo assim: "Ai, eu só perdi 2 quilos. Ai, eu só perdi meio e tal." E eu falando: "Cara, mas você já conseguiu melhorar isso, isso e isso. O emagrecimento é uma consequência de uma regulação enorme que está sendo feita." E aí, quando foi ontem, ela voltou para revisão. E aí ela já chegou, eu falei assim: "E aí, fala. Fala sem choradeira. Fala, como é que foi?" Ela: "Caraca, perdi, cara, 4 quilos, não sei o que, tal, tal, tal. Mas não tô bebendo água." Eu falei: "Caraca, voltamos nessa conversa. Cara, se tu tivesse bebido água, tu tinha perdido uns 5 aí." Mas aí ela foi falando: "Cara, não fiquei comendo um monte de sobremesa. Pô, mudei isso e aquilo. Meu marido me ofereceu bala. Eu falei pra ele: eu não quero bala, porque eu já conversei e falei que não quero. E eu tô me sentindo melhor, eu tô mais disposta e tal, 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 e não sei o quê." Por que desse contexto? Porque quando a mulher entende o papel dela e o que ela precisa construir, ela vai alcançando a casa toda. Porque esse mesmo marido, ela falou: "E tu sabe o que meu marido falou? Tava assistindo umas postagens lá falando: amor, olha aqui como que o açúcar e o sal em excesso faz mal." Eu falei: "Tu precisou forçar ele?" Ela: "Não, eu só me posicionei." Falei: "Então pronto. Você saiu desse lugar de compulsivo emocional, de eu sou filhinha da mamãe, que tem que receber na mão, que tem que fazer pra mim, que tem que ser assim." Você entendeu a sua postura como mulher da casa edificadora, e você ter edificado a mesa da tua casa tá gerando saúde e transformação para todo o teu rebanho, para toda a igreja que vive dentro da tua casa. Então, quando a mulher ela se posiciona e entende o papel dela, sem querer ser o macho da casa, que eu fui criada para isso, né? Uhum. E o Senhor teve que fazer toda uma Transforma. transformação, porque mesmo entendendo que, cara, eu carrego uma liderança em Deus, eu não sou o macho da casa. Eu não sou. Eu vou ter que esperar ele falar: "Vamos." Deus falou contigo? Ai, que lindo, Deus falou contigo. Mas nós não vamos. E eu vou ter que esperar. Eu vou ter que esperar um ano, eu vou ter que esperar o tempo que for. Ah, Deus falou contigo? Tá ótimo. Mas a gente não vai fazer. E a mulher vai ter que entender isso sem criar um conflito, sem criar uma confusão dentro da casa dela, sabe? Então, assim, quando ela entende que ela foi chamada, como Romanos 12, para ter uma mentalidade transformada, e essa mentalidade transformada em Cristo, e muitas vezes das bases que ela veio, da família que ela veio, cara, e ela consegue ser renovada, ela renova o entendimento dela no corpo físico, na alma dela emocional, porque mulher é muito emocional, e o espírito dela é guiado pelo Espírito Santo. Ela transforma todo e qualquer ambiente que ela estiver, toda e qualquer estrutura que ela estiver. Não só o corpo dela, mas o marido dela, os filhos dela, tudo que está ao redor. Então, assim, eu creio que o Transforma Aí veio para nossa vida como um instrumento da parte do Senhor, sabe? E é o que você falou. Não é só sobre nós estarmos aqui para transbordar algo. Nós estamos recebendo o seu transbordo também, o transbordo do que o Senhor tem feito nesse lugar também. E de Amém. fato e de verdade, eu creio, eu profetizo, declaro, Amém. tomo posse. Eu já declaro tomando posse, que não só nós que estamos aqui dentro dessa sala, mas todas as pessoas que estão assistindo e vão assistir essa transmissão, elas serão Amém. alcançadas pela presença do Senhor. Amém. Elas terão uma mente criativa, que foi essa oração que a minha pastora fez por mim. A minha pastora
botou a mão na minha cabeça e falou: eu profetizo mente criativa na tua vida. E que o Senhor possa fazer de forma a qual não poderão dizer que foi conexão com A, B, C ou D, porque ele não vai dividir a glória, ele vai falar, só vão dizer o seguinte: cara, foi Deus que fez. Porque eles não tinham como. Eles não tinham recurso, eles não tinham estudo, QI, eles não tinham... Foi Deus que fez. Ah, é porque eles conhecem fulano de tal. Não tem como. Deus não fez por aí. A gente está com um projeto novo agora e que, de fato e de verdade, tanto eu quanto a médica, que temos caminhado juntas, né? A minha amiga doutora Lívia, a gente determinou, a gente falou, a gente não vai pedir nenhum famoso que a gente atende para poder divulgar. O Senhor vai fazer no tempo dele, do jeito dele, e todos verão e constatarão que o Senhor fez. Que seja assim para todos nós que estamos aqui, para aqueles que estão assistindo, que a presença do Senhor possa gerar uma transformação triuna de corpo, alma, espírito, estrutura familiar, sabe? Tanto a família que você viveu para trás, aquela que você vai construir para frente, entendendo que os seus traumas não são limitadores. A gente erra muito quando a gente pensa assim: Jesus, mas por que eu estou passando isso? Porque a gente não é melhor do que Jesus. Que a gente vai ter que passar esses processos, porque Jesus passou coisa muito pior. Só que até o último segundo, ele foi firme e ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Nós todos vamos passar por processos intensos. O sonho que meu marido teve essa semana, ele passava por um quebra-mola altíssimo, tinha que tirar ferro do meio do caminho, passava por um lugar de areia. Era punk os obstáculos. Mas, contudo, ele não fugiu, foi avante. E no final do sonho, Deus foi e falou para ele: é aqui, ó, a minha vontade sendo feita. Por quê? Porque você simplesmente resistiu. Resista, seja firme. Avança, pega para resolver, que é o que eu falo o tempo todo. Pega para resolver. E não só mulheres, mulheres, homens e principalmente casais. Cara, é para ser transformado mesmo. Cara, É pra ser transformado. acho que não precisa falar mais nada, acho que a gente não precisa nem. Acho que o que a gente já viu aqui hoje Aleluia. já cresceu muito na minha vida, já acrescentou muito na vida E na das pessoas nossa. que vão ver. E muito obrigado, gente. De Glória a verdade. Deus. Muito Glória a obrigado Deus. por disponibilizar o tempo de vocês, porque eu sei que o tempo de vocês é muito corrido. O Ernesto tá doido pra olhar o celular ali pra ver quanto que ele já vendeu. Toda hora ele olha e fala assim: pô, já vendeu uma caramba já. É o tempo. Mas eu agradeço muito primeiramente a Deus por ter dado essa oportunidade aqui. Eu juro pra vocês que dessa vez eu não vim com a expectativa de que seria algo tão maravilhoso como foi. Meu Deus, glória. Porque eu entendi o seguinte em relação à expectativa. A gente coloca expectativa nas coisas, mas a gente precisa deixar Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar. Coloca tanta expectativa não, porque você pode se frustrar. Só vai. Vai e deixa Deus falar. E hoje de verdade, Deus falou comigo tremendamente. E eu agradeço vocês por ter disponibilizado esse tempo de vocês aqui, de compartilhar um pouquinho da história de vocês, por ter trago esse testemunho tão grandioso, Sara, que Deus possa continuar te usando muito. A minha mãe também é professora de mulher única. Ela Olha é ela querendo professora. me bater pra assistir isso. Também arrebenta. Eu fui transformada, hein? E a minha mãe, ela conta muitos relatos, né? E assim, pra você ver, né? O relato que você contou é muito forte. Mas é isso, galera. Muito obrigado, tá? Glória a A gente Deus. vai finalizando por aqui. Mas antes de finalizar, eu queria que vocês deixassem cada um uma mensagem aí pro pessoal que nos assistiu. Até mesmo deixar ali o contato de vocês. Onde que eles podem estar vendo os produtos também da Triuna, as mulheres. Porque eu tenho certeza que vai ter de mulher querendo saber Ai, como que gerente faz da pra Triuna chegar aí, agora. ó. É. Então eu quero que vocês deixem a mensagem, ó, lembrando de olhar pra câmera aí e deixar as informações necessárias pra encontrar vocês aí. Vai que é tua. Mas que é tua, Tafarel. Quero deixar, primeiramente, uma mensagem aqui sobre Transforma aí, né? Nesse conteúdo que nós deixamos aqui nesse dia. É você não desistir. Não olha para trás, para a circunstância.
Tô falando de um cara que passou necessidade, minha esposa sabe, né, mano? Passei necessidade, eu morei em casa torta, não tinha nem coluna, o valão passava do lado da minha casa e o cheiro era muito forte, rato no telhado, rato na cama, em tudo quanto é lugar. E eu sempre tive uma infância muito sofrida, muito drástica, tá? E eu acabei deixando isso pra trás. Deixa as coisas que te frustraram pra trás. Infelicidade não leva ninguém a lugar nenhum. Você precisa acreditar no que Deus vai fazer na tua vida e vai transformar a sua vida. Então, se você tiver com seus olhos fixados em Deus, você vai crescer, você vai avançar e você vai ter estabilidade espiritual. Foca na sua mente, foca nas estratégias, aprenda, busque conhecimento, busque conhecer mais daquilo que você quer proporcionar para alguém. Nunca pense no dinheiro, pense nas pessoas. Então, eu quero deixar esse entendimento, né? Quero deixar esse pensamento aqui para você. Não olha mais para trás. Se eu pudesse deixar uma mensagem, Renan, pro Ernesto lá de trás, eu falaria para ele assim: cara, não desiste, que lá na frente a chave vai virar. Como diz, né? A gente ouve por aí, a conta vai fechar e ela tá fechando. E eu queria deixar agora o contato aqui da Triúna para você que quer seguir aí. É Saúde Triúna. Você bota no Instagram, você encontra lá Saúde Triúna. Se você quiser seguir o nosso site, é saudetriuna.com.br e você vai encontrar todos os nossos suplementos lá para a saúde da mulher, tá bom? Segue lá, deixa teu like, segue a gente, fica vendo que nós estamos proporcionando para você, mulher que quer ter uma saúde, tá? E nós trabalhamos com corpo, alma e espírito. Temos vários relatos de mulheres transformadas com os nossos produtos e você pode adquirir o seu lá, tá bom? É só você também chegar lá, vou fazer um cupom aqui. Vou fazer um cupom agora do Transforma Aí. Ai, Tiane ficando doida. Segue o Transforma Aí, eu vou fazer um cupom escrito Transforma Aí com 10% de desconto. Tá ok? Então quem botar lá, ó, Transforma Aí, já vai ter 10% de desconto lá no site da Triúna. Tamo junto. E eu tô postando, tá? Eu quero dizer que eu tô postando, só reforçar mesmo que você falou, vai entrar lá, vai ter coisa, então, que eu tô postando. Ah, tá. Só pra poder reforçar. E eu já falei muito, gente, já falei demais. E se eu puder fechar esse nosso encontro, como eu já falei muito, com um trecho de uma canção, que é o que eu tenho profetizado na minha casa e eu profetizo na sua vida, que é a canção que eu cantei muito ano passado e já entrando nesse, declarando: eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Toma posse dessa palavra. Avança, Deus está transformando o cenário da tua vida. E você que é mulher, pega para resolver. Vamos que vamos. E é isso, galera. Muito obrigado por vocês estarem aí participando junto com a gente desse momento sensacional que foi o Transforma Aí, junto com esse casal magnífico. Muito obrigado por estarem compartilhando um pouquinho da história de vocês. E para você, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ó, o Ernesto já deixou aí o cupom, eu vou colocar aí no vídeo, Transforma Aí, para vocês poderem, mulheres, estar lá adquirindo os produtos maravilhosos que esse casal aqui vai estar disponibilizando para vocês. Mais informações, entrem lá no Instagram deles também. Qualquer dúvida, pode falar com a gente aqui que a gente também vai ajudar. Gente, muito obrigado por cada momento vivido aqui. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. E é isso. Nós que agradecemos muitíssimo. Caramba, Glória a muito bom, Deus. gente.